Olá, eu sou o Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, pela audiência. Vamos começar mais um episódio e hoje a gente está com uma presença muito especial da veterinária Mayra Formenton. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Eu vou apresentar a doutora Mayra para vocês. Ela é super reconhecida, renomada, professora, referência na área de fisiatria na veterinária, né, do Brasil, muito conhecida nacionalmente e internacionalmente, né? Ela possui graduação, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. Puxa vida. Tem alguns convidados, né? Tem que vir de blazer. Que eu tinha que vir de blazer, mas é que eu não consigo usar o blazer. Mas olha, Imagina. eu estaria de blazer se eu gostasse de usar blazer, tá? Além disso, ela é coordenadora do curso de pós-graduação em fisioterapia e reabilitação veterinária no Instituto Bioéticos. Ela é membro do Ambulatório de Dor e Cuidados Paliativos da FMVZ, USP. Além disso, é fundadora e diretora do Centro de Reabilitação Fisio-Animal. Muito bem-vinda. Eu vou tentar fazer perguntas à altura da doutora. Imagina. Gente, É um prazer ter você aqui com a gente. Imagina, é um prazer imenso meu estar com vocês. E, gente, divulgar um pouco o conhecimento da dor e da reabilitação em animais. Então, gente, vocês que estão aí em casa, é um prazer estar aqui. E quanto mais pessoas falarem sobre o reconhecimento da dor e todo o tratamento da dor dos animais, mais a gente vai ter o bem-estar deles, né? Então, é um prazer meu estar aqui com vocês neste espaço. Muito bom. E o assunto de hoje, apesar de todo esse currículo, a gente quer falar muito justamente da dor, entender o que é a dor, como que a gente pode fazer controle de dor, como é que a gente pode perceber a dor nos nossos animais de estimação. Enfim, tudo isso é um tema bem longo. Sim, a gente trabalha com comportamento e muitas vezes os comportamentos dos cães advêm da dor. Sim. E não de um problema comportamental aleatório. Sim. E isso para nós é bem importante. Sim. E muitas vezes a dor também vem de um comportamento, certo? Sim. Não é? O contrário da coisa. O contrário também. Então, vamos abordar todo esse tema. Então, primeiro, o que eu queria saber? Existe uma definição clara do que é dor? Ou existem vários tipos de dor? Como que é isso? Eu acho que isso é uma dificuldade até no ser humano, né? Então, a IASP, que é a Associação Internacional para Estudo da Dor, ela agora, recentemente, 2019, ela inclusive revisou isso para tentar entender. Porque se eu perguntar para você o que é dor, você vai falar assim, sei lá, dói, né? É um incômodo. É um incômodo, né? Desconforto. Até a gente, porque se você fala assim, o que é visão? Visão é enxergar uma imagem, né? Audição é escutar um E som. tem vários tipos de dor diferentes, né? E aí, o que é dor? Até você fica assim. Então, a IASP falou, olha, gente, a dor, ela é uma experiência emocional. Olha só que interessante. A dor, ela é uma experimentação sua. E ela é baseada na sua interpretação dos sinais que você recebe. Então, o seu corpo vai receber sinais dos tecidos, do ambiente, das suas experiências. E ele vai interpretar e falar, isso daqui é dor. E ele vai sinalizar o que você tem que ter de reação à dor. Então, por exemplo, você tem uma lesão tecidual pequena ali, que ela é descrita nos termos dessa lesão. Isso quer dizer o quê? Um cortinho pequenininho tem que ser uma dorzinha. Um corte desse tamanho, que te arranca o braço, tem que ser uma dorzona, certo? Isso é a base. Essa é a dor que nós chamamos de dor protetiva. E essa dor, ela tem que existir. Ela tem que existir, gente. Eu tenho que saber que minha mão está sangrando. Eu tenho que saber que existe uma lesão tecidual. Por quê? Porque se eu quebrar a minha perna e não souber, eu continuo andando em cima da perna quebrada. E provavelmente vou morrer. Vou infeccionar e eu preciso tomar cuidado com isso. Agora, então ela é uma sinalizadora, né? Ela precisa existir para ser possível a vida. Só que eu preciso ter um controle dessa dor. Por quê? Se eu não controlar essa dor, ela começa a se tornar uma doença. Então, a dor aguda, que é a dor do bateu, doeu, ela é fisiológica e ela é protetiva. E ela é presente e ela precisa ser sentida no sentido assim, eu preciso ter um alarme dela. Mas isso não quer dizer que eu preciso sofrer com ela. Se eu tiver uma dor aguda, por exemplo, se eu for fazer uma cirurgia, se eu tiver um trauma,
Eu preciso ter a sinalização, mas eu preciso de um controle analgésico para que eu não sofra com essa dor, né? A gente tem uma frase que a gente fala que é maravilhosa. A dor é inevitável, o sofrimento a ela é opcional. Olha que bonito, né? É inevitável nós termos dor do dano tecidual e é preciso para que haja sinalização, mas eu não preciso e eu não devo eticamente deixar o meu paciente ou o meu animalzinho de estimação sofrendo com essa dor, né? Então, a partir do momento que ela existe, ela é protetiva, mas depois eu preciso tratá-la para que ele não tenha e não sofra com a dor. Então, a dor, ela é essa experiência, ela é essa sinalizadora do lesão tecidual. Você falou duas coisas interessantes que me chamaram a atenção. Uma foi a dor é necessária para que haja vida. E isso me lembrou que também o medo é necessário para que haja vida. Exatamente. A agressividade também é necessária para que haja vida. Agora, a grande questão do medo e da agressividade é, no caso da agressividade, o que vai trazer essa agressividade para fora. Então, tem pessoas com pavio mais curto, pavio, né? E o medo também. Se esse medo vai ser um medo paralisante ou um medo que você consegue vencer e ultrapassar esse medo e resistir a esse medo, né? A tal da resiliência, inclusive, né? Na dor, quando você fala que é fundamental para que haja vida, significa que é impossível ter uma vida sem dor, ou seja, o tempo inteiro... Para nascer, se Exato. Está envolvido com dor. Porque assim, por que eu estou perguntando isso? Porque as pessoas têm uma ideia cada vez mais, hoje em dia, de que a gente tem que evitar, não só nos cachorros, mas nos humanos também, evitar estresse, evitar dor ao extremo. E lógico, ninguém quer sofrer à toa, como você acabou de falar. Mas é possível ter uma vida livre de dor? Sim, livre da dor doença, né? Porque aí a gente tem um segundo diferencial, que a gente estava falando, existem os tipos de dor. Então, a dor que nós falamos fisiológica, que é a dor protetiva do bateu doeu, ela deve existir. Se você não sentir dor de jeito nenhum, é perigoso. É perigoso. Na verdade, existe até uma doença humana. Sim, para a sobrevivência do indivíduo, né? Isso. Tem uma doença humana que a pessoa nasce com um defeito na sensibilidade à dor e ela não sente dor. E normalmente é incompatível com a vida. Essas pessoas, infelizmente, elas falecem ainda crianças, porque... Que a dor educa. Assim, na verdade a pessoa não sabe. Então, assim, eu preciso saber que o fogo queima. Sim, que a tomada dá choque. Que a tomada dá choque, né? Senão eu me jogo no fogo. Isso aí. Eu preciso saber que minha perna está quebrada. Então, essa dor é a dor protetiva, mas quando ela acontece, não quer dizer que eu preciso sofrer com ela. Eu preciso ter essa sinalização. Mas é que nem uma cirurgia, né? Então, eu fiz uma cirurgia, existe uma sinalização de dor. Eu não posso ter no pós-operatório esse paciente com dor. Não, você vai ter dor, mas não muita dor, né? Eu preciso ter a medida protetiva. Esse paciente precisa ter a dor controlada, tá? Porque a dor de um pós-operatório não controlada, ela vira uma doença. A dor, ela é protetiva num primeiro momento. Porém, se ela se estender ao tempo da recuperação tecidual, ou seja, eu tenho um corte na mão que era para cicatrizar em 1 semana. Ele cicatrizou, mas eu continuo depois de 3 meses tendo dor na minha mão. Essa dor não é mais protetiva. É crônica. Essa dor é a dor crônica. Ou psicológica. Não deixa de ser uma dor. Sim. A dor crônica como doença, olha que interessante, existem alterações do sistema nervoso, que são alterações de adaptação, né? Em que ela se torna doença. Então, às vezes, você não tem mais a lesão tecidual. A lesão do tecido já não existe mais, mas você continua tendo dor naquele local. Mas pode ser uma dor ligamentar ou uma dor psicológica? Pode até ser o ponto que a gente fala de uma dor psicológica. O que é dor psicológica? A dor psicológica, ela é uma alteração do sistema nervoso central que a gente fala memória da dor. A lesão tecidual não existe mais, mas o sistema nervoso central, ele se marcou com aquilo, como se ele se traumatizasse. Os animais também? Também. É como se ele traumatizasse. Ele tem uma memória, ele cria uma memória de que aquela dor existe. E mesmo se você tirar o fator desencadeante da dor, ele continua sentindo dor. A pessoa fala assim, Mayra, como que isso é possível? Isso é muito possível. Para você ter ideia, e fica fácil a pessoa entender, vocês já ouviram falar de dor de membro fantasma? Sim. Isso que eu ia falar. Seria a dor fantasma? Seria a dor fantasma. Então, mesmo que você não tenha mais a mão... Você vai coçar a mão, a pessoa tem dor naquela mão. Então, imagine que você teve uma cirurgia na sua mão e você teve uma dor pós-operatória, que, infelizmente, o seu médico não te passou um analgésico adequado. E você sofreu com a dor no pós-operatório.
O sistema nervoso faz uma dor, uma adaptação, que a gente chamava antes de dor crônica mal adaptada, agora mudou um pouco a terminologia para nociplástica, né? Então, ele faz uma adaptação, existem como se os receptores ficassem hiperestimulados e, mesmo depois que a sua mão já sarou dessa cirurgia, você continua sofrendo com aquela dor. E essa dor pode durar anos. Mas chega... Porque tem essa dor que você está comentando, mas também tem o medo da dor, né? Por exemplo, eu luto kickboxing, e aí vira e mexe, eu tomo um golpe que dói muito, e às vezes até machuca. Depois de uns dias, você está recuperado. Sim. Você não tem mais nada, você aperta, você dá uma batidinha, e tá tudo bem. Sim. Só que quando você vai ali de novo entrar num sparring, num treino, vem um golpe parecido, você já fica, parece que dói de novo. Sim. É o medo da dor. Sim. Ou é só o psicológico, então, nesse caso, ou é de fato uma memória da dor? O que é isso? Existem as duas formas, tá? Existem doenças que geram esse medo da dor e ele chega a um ponto da pessoa sentir a dor real, né? A memória é tão forte que ela sente a dor real. Então, tem animais, às vezes, que foram submetidos a 3, 4 cirurgias e que... às vezes não foi feito um controle adequado da dor desse paciente, que de você chegar perto da região, ele já se recolhe. Isso é o que a gente chama de hiperalgesia, que é aumento da sensibilidade à dor, ou pode chegar até a alodínia, que é estímulos não nocivos, ou seja, eu passar a mão ou eu chegar perto, ele sente a dor. Ele já sente a dor. O sistema nervoso dele dispara. O próprio receptor dispara uma informação como está doendo. Ele sente de verdade. Como está doendo ou como vai doer? Não, chega a ser está doendo. Quer ver uma adaptação da dor, que as pessoas também entendem bem? Você já ouviu falar aquela assim, o cachorro da previsão do tempo? Aquele cachorro com dor crônica, com artrose. Vai chover e já manca, sei lá. Vai chover, meu cachorro está doendo. Está com dor. Vai chover, meu ombro está doendo. É a pessoa da previsão do tempo. Sim. Perceba... Ele é mais sério, acerta mais do que a Maju. Exato. Oh, bem mais, viu? Bem mais. Gente, olha que loucura. Mas é mais no frio isso, né? Pode ser no frio, pode ser em calor, pode ser em sensações táteis, depende do Porque quanto eu tenho seu 4 sistema cirurgias nervoso... no joelho, e quando faz muito frio, eu sinto. Então, por que Mas você não sente? é tão assim... patognomônico que vai, mas quando tá frio já, eu falo, tá doendo. Tá frio, mas eu não previ que ia fazer. Exatamente. Por isso que você sempre acerta, só que, nossa, realmente tá frio. Exatamente. Mas olha que interessante. O seu sistema nervoso, ele deveria te mandar uma informação do quê? Tá frio. Sim. O que ele tá te mandando informação? Uma dorzinha. Dor. Você está vendo como... Você está sentindo como dor. Existe uma adaptação. Mas muita gente sente isso, então é porque realmente dá uma dor. Dá. Porque a dor é meio individualizada, né? Sim. Você sente dor no seu joelho? Nesse momento, não. Mas quando esfria? Sim, digamos, um incômodo que é uma dor. É uma dor. Mas é uma dor leve, isso, uma dor suportável. A sua é leve, mas imagina que tem uma pessoa que tem uma dor exacerbada. Sim. Ela chega a mancar. O que é isso, gente? Por causa dessa memória da dor, o sistema nervoso faz uma adaptação. Ele pega, ele fala assim, olha, essa via aqui está muito estimulada. Então, por exemplo, o corpo faz isso com tudo. Então, por exemplo, se eu começar a trabalhar meu músculo constantemente, ele vai falar, olha, esse músculo precisa, né, preciso melhorar esse sistema, porque ele está sendo normalmente requisitado. No seu joelho, o que acontece essas vias sensitivas foram requisitadas várias vezes seguidas. Então, o corpo olha e fala, eu preciso melhorar essa via. E aí ele faz uma adaptação ruim, que por isso chamava dor crônica mal adaptada. Ele aumenta o número de receptores de dor. Ele muda os receptores que eram para ser térmicos, a receptores e táteis, a receptores de dor. Então, o que acontece no seu joelho é que, quando alterna a temperatura, aquele receptor que era para falar para você assim, olha, está doendo, está frio, vai pôr uma blusa, ele transmite e o cérebro interpreta como se fosse dor. É porque é o único lugar do meu corpo que não é o corpo inteiro que vai ter esse sinal. Sim. É só lá. Só ali. Porque ali houve essa adaptação. Antigamente se chamava de dor crônica mal adaptada, porque era uma dor mal adaptada.
E agora mudou para nornoceplástica. Ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil. Porque é uma plasticidade da dor. Fala mais devagar pra gente entender. É francês isso? Ficou muito mais fácil. Ficou muito mais fácil. Corriqueiro, no bar a gente fala, eu tô com uma nornoceplástica aqui. É uma dor crônica. Como que fala? É uma nociplástica. Nociplástica. Porque plasticidade é a capacidade de mudança e adaptação. E você mudar e se adaptar e formar uma nova conformação. Isso se chama plasticidade do sistema nervoso, né? E aí a nociplástica é nocicepção com plasticidade. Mas perceba que se eu curar totalmente o seu joelho, vamos supor, eu peguei e te dei uma prótese, um joelho novo. Ainda Você assim vai continuar sentindo. Mesmo aqui no joelho? No joelho novo, você te dá uma prótese. Porque o sistema nervoso aí sofreu essa alteração. E quanto mais você não tratar a dor aguda, a dor do bateu doeu, a dor ali, que era protetiva, mais você cria a dor crônica. Então, isso que o Dan deu o exemplo do joelho, é considerada dor crônica? Mesmo aparecendo só em algumas situações específicas, não sendo constante. Não sendo constante. Tá. Ele tem um certo grau de alteração do sistema nervoso. Tá. Então, a dor crônica, eu tinha uma ideia de que era uma dor que está ali o tempo inteiro. Não é isso. Quando não controlada, sim. Certo, ok. Pode Quando ser não isso controlada, também. sim. Mas pode ser uma dor simplesmente que está há muito tempo, mas não constante. Ela aparece em episódios. Ela pode aparecer em episódios, de tempo em tempo. Ela pode ser uma dor que o limite basal dela tá ruim e ela tem picos de reagudização, que são os picos, né? Tem um termo técnico para esse pico, que ele, em inglês é mais legal, porque ele traduz muito, que é o breakthrough pain, a dor que atravessa, né? É chamada de dor incidental. Então, você tem uma base ali e você tem picos de dor, porque pode ser por uma coisa predita, por exemplo, se ele decidir correr 25 quilômetros, ele vai ter uma crise de reagudização, mas pode ser por fatores que a gente não sabe que vai desencadear, como, por exemplo, esfriar o tempo. Tá. E o que faz a gente poder diferenciar a dor aguda para crônica é o tempo? Você falou 3 meses, é isso? O tempo, ele é, na verdade, é assim, ó, quando você não tem mais aquela lesão característica tecidual, tá? E a dor excede esse tempo de cicatrização tecidual, é que a gente fala. Então, por exemplo, né, o seu joelho, faz quanto tempo aí a última cirurgia? A última foi em 2008. Então, 2008. Muito tempo. Não faz sentido o joelho dele doer até agora, não dói, né? mas de vez em quando eu falo, sim, tá estranho. Então, existe, uma questão dessas doenças. E aí, tem algumas doenças que fazem isso constantemente no corpo, né? Então, no seu caso, foi decorrente de uma cirurgia, de 3 cirurgias, pelo jeito. Mas existem doenças que, imagina que ele foi assim, ele teve 3 episódios e já criou isso. Imagina uma doença como a osteoartrose. Ah, sim. Hérnia de disco. Hérnia de disco, que ela faz isso todos os dias. É foda. Por isso que tem uma hora que a gente fala, olha, a dor se tornou uma doença. Porque agora eu tenho um estímulo, uma memória tão grande, uma marcação tão grande do sistema nervoso, que eu posso tratar a doença, eu posso curar a artrose, colocar uma prótese, que essa dor ainda se mantém. Por isso que daí a gente precisa tratar o sistema nervoso. Até dos bichos. Até dos bichos. Uma pergunta. Inclusive dos bichos. E muito, porque é o que a gente briga todo dia. Então, mas é complicado, imagina, o bicho, você faz os exames, não tem nenhuma lesão. E aí ele tem um problema psicológico. Psíquico, que não é psicológico, lá, ele é um problema do sistema nervoso já. Tá, mas como a gente chama esse problema? Não é físico. Ele é uma dor crônica, né? A gente pode chamar de dor crônica. Aí você faz um monte de exame, que nem a gente estava falando, você vai treinar um cachorro, vai chegar na casa do cliente, o cachorro tá estranho, você fala, vamos fazer uma anamnese, vamos fazer um monte de exame e tá. E não acha nada. E como é que você vai achar essa dor? Bom, primeiro, bem-vindo à medicina veterinária. Sim, porque não fala, né? Você sabe que, gente, durante um tempo, né, a gente, na Universidade de São Paulo, a gente tem uma parceria entre o ambulatório de dor veterinário e o ambulatório de dor da fisiatria do HC, do Hospital das Clínicas. E muitos anos, então, acompanhei a fisiatria do HC, né, ia lá com a professora Lin, que é a maior fisiatra que nós temos aqui, né, chefe lá da fisiatria do HC. Gente, eu olhava e falava assim, gente, palhaçada, né? Eles chegavam, aonde dói? Aí a pessoa assim, dói aqui, irradia pra cá. Mas como essa dor? Essa dor é em pontadas, essa dor é em latejamento. Falou, que vida fácil, né? Vem lá comigo no ambulatório veterinário pra você ver.
Aí vem aqui, sim, as pessoas precisam entender os padrões e os métodos de avaliação da dor, né? Então é isso que eu falo, quanto mais a pessoa entender os sinais de dor nos animais, e principalmente os médicos veterinários precisam ter um treinamento em dor, por isso que a gente dá tantos cursos, congressos falando sobre a identificação da dor. Já vamos falar da identificação, mas eu tenho mais uma pergunta ainda. Sim, voltemos. Tá na dor aguda. Sim. Não importa qual o motivo, tem uma dor aguda ali, tá? O que faz essa dor aguda, quais são os motivos pelos quais essa dor aguda pode se tornar crônica? É a demora no tratamento, é o tratamento inadequado, os dois, ou Sim. o que mais pode acontecer para virar crônico? O principal fator é exatamente isso que você falou. A dor aguda não controlada. Tá. Dor aguda não controlada gera dor crônica. Por isso que a gente insiste tanto que se o seu animal está tendo um episódio de dor, ele precisa de tratamento. Você não pode negligenciar, não pode esperar passar. Você sabe que antigamente uma coisa que era um horror, assim, a gente quer se matar, né? Você fala assim, meu Deus do céu, faz isso, né? Você falou que a gente pode falar umas besteiras aqui? Pode. Aí eu falo assim, né? Olha, tinha um negócio que falavam assim, olha, porque você não pode tirar a dor do animal no pós-operatório da cirurgia, porque senão ele vai estragar a cirurgia. Eu falo, olha, faz isso em você, Ainda entendeu? acontece, eu ouço isso com uma certa frequência ainda. Então, se um dia você ouvir isso de um veterinário, nunca mais leva o seu cachorro lá. Primeiro conceito. Gente, pelo amor de Deus, isso daí é um conceito dos anos bolinhas, né? Mas a galera adora os anos 70. Eu brinco com os meninos, assim, lá nos meus alunos. Eu falo, gente, o bom dos anos 70 era o rock, é o Queen, é o Iron Maiden. Deixa os anos 70 nos anos 70. Sabe? Cara! Mas deixa eu entender entendeu? uma coisa. Assim, a gente vai fazer o controle da dor. Quando você fala controle, significa nesse controle, nesse momento, não sentir nada, ou sentir uma dor controlada no sentido de pouca dor. Não, o ideal é que eu vou nada. lá, palpe e ele esteja perfeitamente controlado. Tá. Alguma coisa ele vai sentir. Você já Sim. teve várias confortos, você tem um meio. conforto, mas ele não pode ter dor. Tá bom. Eu tenho que palpar. Minimizar o máximo que você puder. Isso, minimizar. Lógico, eu não vou dopar e anestesiar, não nesse, né? Às vezes sim. Uhum. Às vezes sim, dependendo da dor tá muito excruciante, a gente dopa, a gente ceda. Uhum. É anestesia, tá? Então, assim, essa história, o que é? A dor pós-operatória não é justificada de nenhuma forma. Mas o cachorro é um maluco, o cachorro pula... Bom, existem métodos medicamentosos. Manejo isso vai fazer. Existe manejo. Então, né, a pessoa fala assim, mas é um problema, a campainha da casa toca, tira a campainha. Sim, põe na caixa de transporte. A caixa de transporte não, mas a gente pode restringir um pouquinho o ambiente, fazer um manejo dele e, se necessário, o controle medicamentoso. Tem algumas medicações, inclusive validadas cientificamente, acho que a gente não pode falar medicação aqui, né? Pode. Existe uma medicação que é a trazodona, que ela inclusive, tem artigos publicados justamente para essa função. Controle pós-operatório. É um grande artigo publicado falando, olha, talvez aquele cachorro maluco que está muito agitado no pós-operatório, vamos fazer um controle medicamentoso para ele ficar calminho, não é para ele ficar chapado, mas assim, para ele ficar mais calmo... Para não se automutilar. Para ele não se automutilar. Então, existe isso. Agora, deixar ele com dor nunca pode ser a justificativa. De jeito... Mas assim, em nenhum sentido. A gente já vai entrar na identificação da dor, mas deixa eu fazer mais duas perguntas. Uma é, quando um animal faz uma cirurgia simples, castração, tá? É muito comum a família, os proprietários, os tutores, como você quiser chamar, eles sentem dor pelo animal. Ou seja, eles estão com muita dó e acabam, nesse momento, mimando... Empatia, né? E acabam mimando um pouco o animal. Então, o cachorro não pode, sei lá, subir no sofá, mas nessa hora pode. Eu não come geralmente comida, mas dá uma comidinha diferente, sei lá. Dá uma mimada, não importa como, mas mudou a rotina, né? E a gente percebe, que a gente que trabalha com comportamento, a gente percebe que depois das cirurgias, o comportamento do animal tem uma diferença nesse sentido, não de dor nem nada, mas de chamar atenção, porque ele receber mais atenção do que o normal e ele acha que agora a vida é assim, então ele quer pedir mais atenção. Então ele faz um xixi errado, ele late mais, ele pula mais, ele tenta roubar mais comida, ele faz coisas para chamar atenção, tá? Afinal, a vida estava boa, né? Exatamente, era ótimo. A vida estava ótima, por que mudou? Você sabe que de tempos em tempos eu fico doente de propósito para receber um pouco mais de atenção da minha carinho. esposa.
Acontece. Bom, mas enfim, voltando para a pergunta. Ela é hipocondríaco. Acontece. Masoquista. Bom, voltando para... Aliás, sadomasoquista é uma coisa que tem o cara que gosta da dor, não é? A gente vai falar disso. Bom, mas voltando. Então... A gente vai? Não, acho que sim. Dos animais. Dos animais, não. Você acha que não? Então Não pode gostar da dor? Não. Já que é individual, não pode ser... Não? Gostar da dor, não. Tá bom. Ele pode mimetizar Não, você algumas coisas porque ele recebeu atenção e foi ensinado, mas... O cachorro que tem uma dorzinha, naquele momento você conseguir Sim. fazer o pareamento, né? Sim, mas vamos lá, só para concluir o raciocínio, então. É o seguinte, é possível, com essa atenção demasiada, o cachorro percebendo a aflição da família, ele começar a sentir dor por isso, ou seja, ter uma dor estimulada por isso ou não? Não pela atenção. Você pode ter alterações comportamentais, Sim. mas não que necessariamente... A dor em si, não, Tá. tá? Não é possível ter essa dor... De manipulação. Não E de querer manipulação. Querer manipular, fingir que tá com dor. É. Tá, ter não, carinho, tudo bem. Aí tá. é uma coisa. Uma coisa é ele sentir dor realmente... Isso. E ou assim, ele querer sentir mais dor pra chamar atenção. Que nem um humano que vai lá e se mutila. Isso é coisa de humano, né? Porque Isso eu é coisa de humano. peguei alguns casos já de cachorro que tossia de propósito para receber atenção. Sim. Forçava vômitos, Sim. fingia que tava mancando, mas não era só Sim. para chamar atenção mesmo. Aí existe o condicionamento, né? Então, assim, Tá. Eu já peguei também alguns casos que aquela coisa, o cachorro levantava a pata, a tutora ia lá e dava alguma coisa para ele. Ela condicionou sem querer. Ela fazer. condicionou sem querer a levantar a pata e ele receber. Mas olha, isso, para você chegar nesse diagnóstico, você tem que excluir muito todo o resto. Tá bom, não, tá? só para uma coisa. Agora, o que não acontece, que acontece no humano, é ele fingir que tem dor verdadeira para ter ganhos secundários. Chama Sim. ganho secundário, Sim. tá? Então, novamente, voltando à experiência do HC, né, que é uma experiência de vida, eu acho. Eu brinco, eu falava assim, gente, né, o Hospital das Clínicas, você trabalhar lá é uma experiência de vida. Você levanta de manhã, você pisa na poça de água, a maquiagem ficou ruim, né? O filho gritou, o marido espazinhou, você tá por aqui. Aí você chega no HC e começa a atravessar o corredor do HC dos ambulatórios. Eu tenho certeza que no final dos ambulatórios a sua vida é linda. Você agradece a Deus por cada dedinho que você tem. Você tem os 4 braços, você anda, a sua vida é perfeita. Eu falo, é uma experiência de vida, gente. Bom. E aí, voltando um pouquinho, lá você tem, aí sim, as pessoas que têm ganhos secundários. Sim. Então, lá, às vezes, tem pessoas que mentem para ter bolsa do INSS, Sim. entendeu? Para ter pensão, Dia para de ter folga. atenção da família, para ter dia de folga, tá? Isso não tem nos animais, né? Esse fingimento da dor nesse nível, tá? O que existe são pequenos comportamentos e comportamentos sutis, normalmente, tá? Que podem ser reforçados com a dor. Um que acontece muito, que é comum, é o famoso, quando ele estava com a crise de dor ou quando estava doente, dormiu na cama. Depois ele não quer mais dormir na cama. E ele fica chorando do lado da cama. E aí a pessoa fala, ai, será que ele tá com dor? Aí ela pega e põe ele na cama. O que ele aprendeu? Que ele chora e ganha a cama. Sim. Entendeu? Ele tá treinando o dono. Aí eu falo pra pessoa assim, uma dor crônica, né? No caso aí, o paciente não tem uma dor pós-operatória que ele tá estribuchando. A dor crônica, né? Pro cachorro ter uma dor crônica, que ele grita e chora de dor, é uma dor muito intensa. E eu tenho certeza que não vai passar você pegando ele no colo e colocando na sua cama, ele vai dormir tranquilamente. Tá. Se ele tiver uma dor tão intensa assim, você vai colocar ele na cama, ele vai continuar choramingando e doendo. Tá. Entendeu? E eu queria entender que você falou a dor como uma doença. Então, Sim. me corrija se o raciocínio está certo. A dor causa uma inflamação que causa mais dor ainda e que Sim. fica se retroalimentando, Sim, né? perfeito. Tá. E aí, como que você elimina isso? Tratando a dor, é isso? Fazendo Aí o a tratamento gente correto. tem que ir de várias formas, né? A gente tem que pensar assim, dependendo do tipo da dor, ela vai ter um tratamento. Certo. Vamos pegar um exemplo prático aqui. Então, por exemplo, se for uma dor pós-operatória, a primeira coisa é tratar muito bem a dor pós-operatória para que ela não cronifique. A partir do momento que, tá bom, eu falo assim, não, tá bom, mas tem lá uma dor crônica que eu preciso tratar. Existem medicações, tá? Ou terapias que vão ajudar a tratar esse sistema nervoso e falar, olha, isso daqui não é para você reagir desse jeito.
Então, eu consigo modular receptores, eu consigo tratar a própria disfunção, né? A própria manqueira, às vezes, que ficou crônica, né? Então, eu vou precisar abordar esse sistema nervoso e o tecido para tratar ele, né? Para que ele volte naquele estado em que ele não sente mais a dor por uma lesão que já não existe mais, tá? Então, a dor tem tratamento, né? E tem controle, né? Aquela coisa assim, ai, nossa, não tem mais o que fazer. Eu falo, não é que não tem. É que talvez você não conheça os recursos necessários e a medicina veterinária hoje está evoluidíssima, né? A gente tem aí recursos maravilhosos, entendeu? E até recursos acessíveis, né? Você pega algumas medicações para dor, elas custam R$15 uma caixinha. Então, é acessível, né? Uhum. Então, a partir do momento que a gente tem uma memória de dor ou uma dor crônica, ela talvez seja mais desafiadora para tratar, mas ela é tratável sim, né? E assim, existem doenças que é difícil a gente conseguir o controle absoluto da dor, né? A própria osteoartrose é um desafio, você conseguir um controle, ter o zero de dor, né? Na dor aguda, você almeja o zero, tá? Nessa dor pós-operatória, né, após uma cirurgia ou um episódio agudo, ali, pontual, eu vou almejar sempre o zero. Agora, quando eu tenho uma dor que está ali há 10 anos, dificilmente eu vou conseguir o zero. Mas, se eu tiver um paciente que antes ele estava com dor, ele não conseguia mais passear, ele não brincava mais com a bolinha, ele não interagia mais com a família, ele tinha uma dor 8. E aí eu entrei com um tratamento multimodal, porque aí, nesse tipo de dor, eu nunca vou conseguir um tratamento só. Não vai ter, porque a dor vai por tantas vias que a gente não consegue dar um remédio. Eu sempre falo, gente, não existe pílula milagrosa. Não existe, eu nunca vou conseguir pegar uma dor tão complexa como essa, que vai por vários caminhos, e bloquear. É como você tem aqui em São Paulo. Você tem um monte de estrada que chega em São Paulo. Se eu bloquear Castelo Branco, o cara vai pelo Rodoanel. É isso. Então, não adianta eu querer achar uma pílula única, douradora, e que vai tratar tudo. Isso nunca vai existir. E tem muitas modas, né, na medicina veterinária, porque todo mundo quer a pílula salvadora. Todo mundo quer. Todo mundo quer falar, faz essa terapia aqui, que isso aqui vai te curar. Pô, quem não quer? Toma isso aqui que você vai ficar lindo, belo, jovem, magro, atlético. Sem dor. Sem dor. Aí, né, se existisse, a gente já estava tomando. Bom, e como identificar, então, agora assim, a dor, já que pode ser de forma individual, para os animais também é individual, certo? Tem cachorro que sente mais, tem cachorro que sente menos, tem cachorro mais dramático, tem cachorro que parece que não está sentindo nada, né? Então, como identificar? Como é o processo? Deixa eu voltar no outro ponto. Tá. Então, a história que a partir do momento que eu tenho essa cronificação da dor, eu preciso identificar, né, e tratar. E nunca vai ser uma monoterapia. Muitas vezes, nesse paciente com uma dor tão intensa e tão grande como uma osteoartrose, eu não vou conseguir o zero. Mas existe um conceito que a gente chama grau de decaimento da dor. Então, se eu pegar esse paciente que estava com a qualidade de vida muito ruim e com uma dor 8, e conseguir ter ele uma dor 3... Não vai precisar medicar. Assim, e medicar também acaba gerando outras dores, né? Falando de dor, outros problemas. Eu acho que a gente tem que entender a medicação, balancear, né? Então, assim, eu tenho que medir os efeitos colaterais e o benefício para o paciente, né? Com certeza é muito pior ele ficar com dor, quieto, sem jogar bola, não sei o que, do que tomar uma medicação para dor. Sim, mas se a dor baixa a um patamar que a gente acostuma, que a gente não sofre, melhor do que ficar sendo medicado, não? Depende, assim, eu posso tratar com outras terapias, né? Então, aí vem o papel da fisioterapia, da acupuntura. Então, talvez eu consiga medicar, baixar o nível dele de dor para um nível tolerável, em que eu consiga tratar com terapias não farmacológicas. Então, por exemplo, uma acupuntura. Agora, se eu tenho um cachorro com uma dor de 8... Não, aí não. 8 de 10, esse paciente eu nunca vou falar, vai fazer um laser e vai melhorar. Não, isso daí eu vou continuar deixando ele com sofrimento, com dor. Então, assim, eu sou da área da físio, hein, gente? Eu faço, eu sou da área das lesões. Exatamente. Ela me dá o Diprospan aí, pelo amor de Deus, que eu tô com dor há um tempão, que eu não aguento me mexer. Quando eu tenho todo mundo deve ter hernia de disco, né? A partir da idade. Aí você faz um monte de coisa, mas de vez em quando ela te pega. Isso. Aí você fala, vou ficar tomando um monte de lá que você não vai resolver nada. Vou tomar uma injeção. Aí eu sei, mas é uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Porque também eu sei que eu não posso ficar tomando isso direto. Sempre que vai te Aí eu vou no lesionar. Pilates, vou aqui, faço choquinho, papapá, que são essas coisas paliativas. Isso. E às vezes, assim, elas vão te dar forma de baixar a quantidade de medicação que você toma,
né? Sim, ou não tomar, né? Ou não tomar, É. exatamente, né? Então, principalmente a acupuntura, no caso da dor, a reabilitação, né? Por exemplo, tem doenças como a osteoartrose, que a base do tratamento é exercício físico. O que melhora a osteoartrose é o exercício físico, gente. É o fortalecimento muscular. Isso está em todos os guidelines. A gente fez essa semana passada na faculdade a discussão dos guidelines de osteoartrose. E o que melhora a osteoartrose? Unânime. Exercício. Só que eu não posso ter um paciente com dor fazendo exercício. Sim, Então, aí vem a analgesia. Aí vem a medicação. Aí eu vou suportar o paciente para ele fazer. Aí ele fortaleceu, melhorou, aí eu tiro a medicação. Eu tenho escola de agility. Aí. Entendeu? E aí vem os cachorros com problema agudo, que é crônico, mas que aquela dor naquele momento tá... Daí eu sempre falo, ó, você não vai tirar do esporte, você vai cuidar primeiro e depois deixar esse cachorro com um bom condicionamento muscular, talvez menos gordinho, para ele manter a atividade física, porque se deixar ele encostar ele, deixar ele sedentário, vai piorar tudo. E a maioria dos veterinários, o Ricardo, conhece o Ricardo Tubaldini, né? Uhum. Ele faz agility, é meu amigão, brother, ele fala, não, a maioria dos casos que eu mando para ele, de aluno meu que está em dúvida, que a maioria dos veterinários fala, tira do esporte, tira do agility. Entendeu? Daí a gente fala, não é bem assim. Daí eu passo... Antes de ficar falando do meu achismo, né? Porque eu sou veterinário, mas não sou dessa área. E daí eu falo assim, fala com o Ricardo. A maioria dos casos volta pra gente. Mas aí volta pro esporte. Isso, lógico. esporte diferente. No começo pode voltar com... Talvez não volte competitivamente, mas volta de uma maneira para manter o físico, condicionamento físico. Eu brinco muito isso. Eu falo, gente, pega todos os guidelines de qualquer doença que você quiser. Diabetes. Recomendação número 1. Exercício. Artrose, recomendação número 1, exercício. Displasia, recomendação número 1, exercício. Qual outro que você quer? Escolhe um, qualquer um. Hérnia de disco. Hérnia de disco, recomendação, depois de controle de dor. Exercício. Cara, não Depressão, tem. exercício. Depressão, exercício. É incrível, né? Dor crônica, exercício. Tá, então, antes de falar, então, ainda da identificação, vamos falar isso pra minha mulher. A gente pode falar. Que ela quer fazer tudo menos exercício. Mas todo mundo quer a pílula milagrosa, né? Não, no final só vou fazer um choquinho. Eu falei, mas você tem que fazer alguma coisa pra você. Lógico, milagre todo mundo quer. Eu ia perguntar se existe alguma forma de prevenção da dor por um animal que está saudável, que nunca teve dor. Exercício? Mas tem alguma coisa? Não, mas o exercício começa step by step. É aí, ó. Certo. Você sabe a resposta. Mas tem alguma coisa além disso? Ou seja, é Nutrição. possível? Nutrição, boa alimentação e exercício, tá? E aí o exercício a gente tem que pautear aí na história da prevenção, que é assim, ó. Os dois extremos são ruins. Sim, né? não fazer ou fazer demais. Né? Fazer demais. Porque, né, nos anos 90 tinha aquele culto do atleta saudável, né? Então, o atleta era o símbolo do saudável, né? E aí, né, a gente já entendeu. O esporte competitivo de alto nível, ele faz lesão. Sim, ele detona a pessoa. O vôlei, fora de ombro, o natação ferra a coluna, e né? nos cães a mesma coisa. Então, os altos, né? Então, o atleta, ele não é saudável, gente. O atleta é imunossuprimido, o atleta é lesão tecidual, é demais, sabe? E a imobilidade, o sedentarismo, o não caminhar, o não se mexer, é tão ruim quanto. Então, os dois, gente, são péssimos. Então, assim, tem até um guideline agora de 2022 de osteoartrose em animais. Então, eles falam o quê? Olha, você tem um animal que é jovem. Ele, né, em algum momento vai começar a ter osteoartrose, né? A osteoartrose que é a degeneração, é o envelhecimento da articulação. Quais são as medidas preventivas? Dieta, manter o score corporal baixo e uma alimentação saudável e exercício. Exercício moderado. Exercício, ele pode ser um exercício com um pouco de impacto, pode ser um trote, uma caminhada, mas desde que ele seja moderado. Mas nos cães, o que a gente vê, muitos poucos cães, sei lá, menos de 1% fazem o esporte de uma maneira exacerbada, Sim, de alto a maioria rendimento. Os de agility a gente conhece e tal. Sim. A maioria são sedentários. Sim, Então, eu recebo os alunos lá, na primeira aula, eu falo, seu cachorro vai ter uma vida mais curta desse jeito. Ele não pode fazer esporte. E as pessoas se ofendem. Porque eu estou me metendo numa coisa que elas acham que eu vim aqui fazer agility.
Eu falo, não, mas você vai lesionar seu cachorro. Porque daí ele vai ficar parado a semana inteira. Fazer uma ou duas... É o atleta É de igual o cara que É, joga de bola fim de de domingo, semana, Aí eu falo pra ele, não, mas você vai ter... Você e o seu cachorro tem que entrar em forma. Porque no começo da primeira aula é muito simples, mas daqui 10, 20 aulas, vocês vão estar correndo, vai ter impacto, vai ter um monte de coisa. Exatamente. Mas é difícil, as pessoas às vezes até desistem de fazer. Entendi. Porque o que esse cara tá se metendo na minha vida? Que Sim. falou que o meu cachorro tem que emagrecer. O cachorro é meu. Mas aí eu falo assim... Ele tá gordo. E tem cara que chega assim, você vê a família, o cara é magro, a mulher é magra, o cachorro é magro, o filho é magro e o cachorro é gordo. É complicado E isso. o que dá pra gente falar? Porque assim, tem muito... Falando a língua dos donos de cães. Sim. Ainda hoje, por incrível que pareça, existem donos, muitos donos, que acreditam que cães pequenos são para apartamento, então esses cães não precisam passear. E pior do que isso, porque os donos até entendem, porque eles têm uma boa intenção, tratam como filho, mas eles não sabem do cachorro. Então é nossa função profissional orientá-los. Mas tem profissionais de adestramento que falam assim, não, quem falou que o cachorro precisa andar todo dia? Dá vontade de pegar e torcer o pescoço, porque é óbvio que ele precisa todo dia. Nossa. Você trabalha com comportamento, ele tem que ter uma atividade física todos os dias. Não é só física, no Mental passeio, também, tanta coisa lógico, que acontece. Sim. Bom, mas vamos lá, o que dá pra gente falar pros donos Sim. que eles são inocentes, eles erram por falta de conhecimento. Lógico. E o intuito aqui com o podcast é levar conhecimento para esse pessoal que pensa que tem cães pequenos ou cães grandes, mas que são muito calmos e que não precisam descer do prédio para ir caminhar. A gente tem um outro extremo tem o extremo do fazer muito exercício, tem um outro extremo que se chama imobilismo, tá? A imobilidade, ela cronicamente, ela gera um problema que se chama síndrome do imobilismo. E ela afeta todos os sistemas, do nervoso até o digestivo e passando pelas articulações e pelo músculo esquelético, tá? Essa imobilidade, ela faz com que você aumente a tendência a diversos tipos de doenças, inclusive, uma das mais, câncer, tá? Além disso, a imobilidade, ela predispõe a outros problemas de saúde, como, por exemplo, problemas de infecção, tá? Problemas, tudo. Na verdade, assim, eu não tenho um sistema que eu não consigo falar que não é afetado pelo sedentarismo e pela imobilidade. E uma coisa que eu sempre falo para os tutores, eu falo assim, olha, intercorrências ou doenças ou qualquer coisa na vida vão ocorrer. Não é se, é quando. Então, todo mundo aqui vai ficar doente em algum momento. Não é se você vai ficar doente, é quando você vai ficar doente. E o seu grau de condicionamento anterior, ele vai te falar se você vai passar bem por essa doença ou se você vai sofrer na cama, você vai demorar para se recuperar, você vai ter que ser internado 10 dias porque seu corpo tem uma capacidade de recuperação muito pequena. Então, uma das coisas da prevenção é essa, né? Então, você ter um animal com uma alimentação boa e uma atividade física constante, quando ele fica doente, ele vai se recuperar muito mais fácil. Isso e qualquer doença, tá? Então, se ele tiver um câncer e tiver que ser operado, ele vai se recuperar mais fácil. É mais longevo também, né? É mais longevo, né? Então, isso é um dos fatores que faz ele ser mais longevo. Se ele precisar passar por um tratamento, se ele tiver uma diarreia, uma giardíase, que é uma diarreia que dá nos cães, ele vai passar melhor por essa diarreia. Ele vai ter que tomar menos remédio, ele vai ficar... Porque ele é fisicamente ativo, comparando um grupo ativo com um não ativo, a mesma doença, tá? Então, nós somos... Qualquer ser vivo está submetido à doença. E esse problema do imobilismo, ele é em qualquer ser vivo. Porque, gente, na época que nossos corpos se desenvolveram, não tinha apartamento, né? Eu falo isso, gente, tudo bem que o cão é pequeno, mas a estrutura, né, fisiológica dele foi desenvolvida na época que os animais se mexiam e foi feita para se mexer, né? Então, a imobilidade, inclusive, ela é um dos principais fatores predisponentes para dor. Olha só. Então, se você tiver uma artrose, se você tiver qualquer tipo de dor, você vai sentir muito mais dor simplesmente pelo fato de você não andar. E a gente não está falando de exercícios complexos aqui, né? A gente está falando de uma simples caminhada, gente. Sim. É assim, todo dia seu cachorro tem que andar 20 minutos. Os caras descem, 2 vezes por o cachorro dia. faz xixi, Não, já sobe. Volta. não pode, Ah, sabe? porque vai sujar o pé, É. porque não sei o quê. Vai dormir na cama. Ah, porque ele Vai puxa dormir na na guia, cama. ele puxa na guia, Ai. Aí é o que eu falo para quando eles usam esses argumentos para mim, eu falo assim, olha, então você tem que arranjar uma solução para isso, contrate um adestrador, um dog comportamentalista, um dog walker,
Cara, não importa, seu cachorro não pode ser sedentário dessa forma. Não pode de jeito nenhum. E às vezes eu tenho um problema que os tutores são sedentários assim, né? E aí eu falo, olha, se você quiser ser... você, para mim, é problema seu, né? Assim, eu me preocupo com o seu cão. Sei lá, o dono sedentário que acha que o cachorro não precisa caminhar, tá entende. igual o dono vegano que acha que o cachorro precisa comer comida vegana. Tem uma transposição aí, né? Ele tem uma... Sim, ele não respeita a natureza do animal. Exatamente. O animal precisa da carne e precisa caminhar, pô. Andar faz parte da rotina do caçador que passa o dia procurando comida. Exato. E que tipo de comida? É disso? Alface. É alface. A alface é de cachorro. Alface. E, gente, os cães são feitos para andar, né? Eles são feitos para andar grandes distâncias, inclusive, andar e socializar, né? e cheirar várias bundas. Não é? Exatamente. E eles precisam disso para eles terem uma vida mais plena, né? Exatamente. Repleta dos estímulos que eles precisam da espécie deles. Sim. E, de novo, eu vou contar uma história rapidinho. Não vou nem me alongar muito. Eu contei 2 podcasts atrás, eu acho, que eu e a Marina estivemos na Amazônia e a gente ficou surpresíssimo com a expectativa de vida dos cães lá. Porque lá não tem alimentação de alta qualidade. A vacinação existe, tem lá a campanha de vacinação na múltipla e de raiva, mas cães do tamanho de um pastor alemão... Na floresta. Na floresta, 4 horas de Manaus, tá? Cães que aqui em São Paulo vivem, um pastor alemão, por exemplo, a média é 12, 13, talvez 14 no máximo, ano, então mesmo tamanho de cachorro, lá vive 18 tranquilamente. A gente viu uma fêmea de 15 anos... Caçando, andando pra ir pra cá, super saudável. Eu achava que tinha 8. E aí, quando eu perguntei, o cara falou 15. Eu falei, 15? Não é possível. Não, tem 15. Nossa. Ela corria atrás do barco que passava, ela fugia, caçava, fugia de cobra, de não sei o quê. É incrível, incrível. Então, como muda, mesmo tendo uma alimentação não tão adequada, que come ração de baixa qualidade e restos de comida. E caça, o que ela caçava também, mas tendo essa vida ativa, num ambiente... bem estressante, porque tem que fugir de cobra, fugir de aranha, fugir de bicho grande, jacaré. E tava lá, feliz da vida, caçando com 15 anos. É incrível, não parecia. Surreal. Isso faz um impacto bem grande, realmente, na expectativa de vida, né? No humano e nos animais, que é exatamente esse papel do exercício, né? Eu sou apaixonada pela fisioterapia e pela reabilitação, e eu acho que assim, todos os meus pacientes na minha clínica são alongados. A fisioterapia, ela tem que ser com exercícios, tá? Eu sempre falo, aparelho, acupuntura e remédio, ele é o suporte para você fazer exercício. Porque o que trata um pós-operatório é exercício. O que trata uma artrose é exercício, né? Então, esses métodos que a gente usa, a própria analgesia da dor, o objetivo é controlar a dor para que você possa fazer, né, o seu exercício físico, porque é o exercício que trata. Tem um negócio que eu falo assim, gente, na parte musculoesquelética, se tem alguém que não está funcionando direito, alguém vai compensar. Então, se você tem uma artrose, um joelho operado 3 vezes, esse joelho nunca mais vai ser o mesmo. Não. Já era. Eu até vou te perguntar umas coisas do meu joelho. Eu sabia que ia vir uma consulta. Eu sabia. Doutora, me ajuda. Doutora, deixa eu te falar. Eu tenho meu cachorro com uma pereba. Você falou em nutrição, né? Daí, eu me suplemento às vezes com condroitina, com glucosamina. Aí eu não sei se isso funciona ou não. Tá bom, deixa eu terminar essa eu te falo da condroitina. Porque isso aí também tá nos bichos. Tá nos bichos também. Bom, então... Aí é a questão assim, o seu joelho não vai funcionar direito. Alguém tem que funcionar. Sim. Por que você fica assintomático? Por que eu tenho hernia de disco? Porque eu tive que mudar todo o meu... Isso. Seu balanceamento. E é aquela coisa, a pessoa fala assim, nossa, mas ele tá sem sintomas. Mas eu tô... Por quê? Seu músculo está compensando. Sim. Seus tendões, ligamentos, seu músculo. Então, quanto mais forte e capaz de compensar isso for o seu músculo, mais... Então, mas vamos chegar no ponto interessante. Seu joelho vai ficar melhor. Como eu operei lá nos anos 80... A consulta, tá? 80, 90, não. A gente vai depois colocar um segundo boleto aqui, mas entendeu? é uma coisa que não tem nada a ver comigo. É uma coisa que aconteceu comigo, mas acho que deve acontecer com os cachorros também, com os bichos. Eu tinha, as cirurgias antigas eram mais cruentas, eu ficava 3 meses de gesso, a atrofia era bizarra. Aí você tinha que manipular o joelho. Então, eu não conseguia fazer a musculatura voltar. Nunca mais a perna esquerda foi igual à perna direita. Sim. Então, eu pergunto assim, acontece isso com os cachorros também? Que se bem que hoje em dia as técnicas são menos cruentas e mais, acho que
a recuperação é mais rápida. Sim. Mas a gente consegue, depois de uma cirurgia de joelho, de 3 cirurgias de joelho no cachorro, ele consegue ter a perna tão grossa, volta a ter aquela hipertrofia muscular que ele tinha antes, ou até maior, ou não é possível isso? Depende muito, assim, aquela famosa depende do caso, né? Mas, assim, é lógico que quanto mais cirurgias você foi submetido, principalmente cirurgias consequentes, sem controle analgésico adequado, o animal desenvolveu uma dor crônica, mais chances de sequela você tem, Sim. né? Eu tenho pacientes que eu consegui, depois de 3 vezes operar o joelho, voltar e ter uma boa qualidade de vida e chegar a ter uma musculatura muito próxima uma da outra, Muito consegui. próxima, né? Mas não é igual, Assim, nem maior. mas são 3 cirurgias de joelho. Ficar sei. 0 não vai. Nem com prótese, que você já entendeu até por quê. Sim. Né? Tem uma amiga meu que botou prótese e fazia agility. Hoje em dia tem várias pessoas com prótese. Sim, já, tem. Né? E aí, assim, então a gente tem que entender daí qual é a limitação e trabalhar. Daí eu vou trabalhar muito mais o outro membro também. Então eu tenho que fortalecer todo o outro membro. Eu tenho um cachorro tripedal, um amputado de posterior desde sempre, né? Desde os 3 dias de vida dele. Então, o que eu trabalho, o fortalecimento do contralateral, que é o remanescente, porque é ele que está recebendo a carga. E a coluna também, né? E a coluna, porque a coluna tem torção, Sim, né? O problema sim. da coluna é que ele tem torção. Por causa da posição, né? Tinha 4, virou 3. Então, Sim. torce a coluna para ficar com 3. Então, a gente tem que fortalecer muito. Por isso que eu falo, gente, fisioterapia é exercício. Qualquer tipo de outra terapia, aparelho, ele é um meio de chegar. Shape lá que o cara botava aquilo. Isso É aí mentira. isso aí não. Né? Não. A eletroestimulação. Ainda bem, não comprei. Olha, se fosse, meu amigo. Eu Não sempre é, falo. não é como que é? É feitiçaria, é tecnologia. Ai, meu Deus. Eu falo, ela tinha aquilo, não era das plásticas, das bolas e dos... Ela treinava, mas eu tenho certeza que aquele corpo da feiticeira não era... Natural. Não era eletroterapia. O cara com o tanquinho lá, fica em casa deitado vendo televisão. E pra fazer o tanquinho agora é mais fácil. Você viu que os caras fazem um desenho pra ir na Com a praia? camiseta. Com a camiseta. Não, tem uma cirurgia que eles fazem mesmo. delícia. Eles fazem o negócio. Gente, isso é ele faz aderência de tudo face, marcadinho. que horror. Não, mas Uma tatuagem. quando você tem lesões no membro, é difícil você conseguir uma musculatura ideal para aquele membro depois, né? Depende muito da lesão, obviamente, e do trabalho que vai ser feito, né? Se for, muitas vezes quando você tem essas assimetrias, você precisa de um trabalho de um bom físio, né? E de um físio que saiba recrutar ali localmente, fazer um exercício focado. Muitas vezes você precisa de uma boa analgesia para que o paciente consiga aguentar essa fisioterapia, né? Então, eu nunca posso ter uma fisioterapia sendo realizada com dor. Por quê? Porque daí vai ter um reflexo negativo. Eu vou fazer o exercício, vai doer, ele vai pensar. Sim, era um ciclo vicioso. É um ciclo Vou vicioso. forçar, inchava. Aí você tem que tirar o pé, atrofia. É complicado Mas aí, isso. exatamente, aí talvez o manejo básico, né? Porque o manejo era meio rudimentar, né? Agora eu fiz o São Paulo Futebol Clube e tudo, mas era rudimentar. Entendeu? Hoje em dia a coisa é muito mais... Então, Aproveitando a gente consegue até ter um retorno funcional muito bom, mas, é lógico, depende do tipo de cirurgia, etc, 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 e, principalmente, de um bom trabalho de reabilitação. Exato. Então, a gente está falando que, além dos medicamentos, Sim. tem também o trabalho de reabilitação, os exercícios adequados para aquela situação. Tá. Aí entra um outro ponto. Eu não sei como é que está... acho que até sei como está hoje em dia. Mas, enfim, tem muitos ortopedistas que fazem a cirurgia e falam, não começa imediatamente a fisioterapia. Por quê? Porque o cachorro ainda está com dor, porque tem que testar não sei o quê, tem que esperar. E tem, por outro lado, fisioterapeutas que falam, imagina, isso é um absurdo. Começa antes da cirurgia. Exatamente, até antes da cirurgia, para preparar, ou logo depois, sei lá, fez a cirurgia hoje, já vai começar. Então, o que você fala do seu ponto de vista que é o mais adequado? É cada caso também, então, ou tem uma deixa lógica? eu te dar uma resposta, não do meu ponto de vista, eu posso te dar uma resposta científica? Claro. Então, assim, né, até os anos 80, 90, na medicina humana, existia o bed rest, né, que é o repouso em cama, é o fica quietinho como tratamento, né? Tão gostoso. Tá doente, fica quietinho. E aí, né, começou-se a questionar muito isso e começou-se a fazer grandes revisões sistemáticas, grandes estudos clínicos comparando em qualquer doença quase, aquele paciente que era recomendado repouso
e o outro que era recomendado exercício. Não é exercício, gente, não é sair correndo no pós-operatório. Estímulos, né? Estímulos. E assim, não tem nenhuma evidência científica em humanos de melhora. E, inclusive, existem diversas doenças, é um artigo do The Lancet de 1999 que afirma, então, existem diversas doenças que há piora da evolução se você botar em repouso total. Inclusive, uma delas, o pós-operatório, tá? Qualquer um. Gente, eu fui mãe, fiz uma cesárea. Abre 10 camadas, volta 10 camadas, aquele negócio horrível, né? No dia da minha cesárea, eu operei 11 da manhã. 1h da tarde, meu filho nasceu. Era 5 da tarde, eu tava no quarto. Tudo bem, mamãe? Vamos ficar sentadinha? E eu assim, ó. Não, calma. Vamos, mamãe? Sentada na cama. Eu sentei, não, tá bom, né? Agora, vamos tomar um banho. Eu assim, oi? Você vai me dar cadeira de rodas? Não, mamãe. Vamos andando até o banheiro. Vai comigo, vai assistido, né? Vai, mas vai. Então, essa lenda do não pode mexer depois de uma cirurgia é realmente a falta, é o medo, antiga, é o né? medo do desconhecido e é a ideia assim, ai meu Deus, se acontecer alguma coisa, entendeu? E na verdade é o contrário, esse paciente que que esperar 20 dias para ir para uma reabilitação, vai ter problema. É lógico que não é para chegar e... Existem técnicas, né, gente? Existe imobilização precoce, né? Você suporta com eletroanalgesia. E aí, olha só que interessante, em 2004, veio um dos maiores cirurgiões, que ele é professor até hoje da Universidade do Tennessee, o professor Darryl Millis, que ele é cirurgião ortopedista, chefe da Universidade do Tennessee, e ele escreveu um artigo muito interessante, que se chama Get the Dog Moving After Surgery, que é mobilizando o cachorro depois da cirurgia. Então, para quem é cirurgião e tem medo disso, eu falo, leia esse artigo. Darryl Já é Millis, antigo, 20 anos atrás. 2004. Então. E aí, qual que é o legal? É o cirurgião, chefe da cirurgia da Universidade do Tennessee, falando todos os malefícios de você deixar o seu paciente ali imobilizado e falando, é lógico, tem que ter um físio de boa formação, uma fisioterapia de qualidade, né? Então, assim, não é um curso de fim de semana e sai fazendo físio, né? Sabe aquela coisa? Comprei um livro, li, né? Tem que ter uma pessoa bem formada, sabe né? bem, nosso mercado também tem muitos desses livros. É um problema, né? Hoje em dia tá até pior. Hoje em dia, você assim, compra uma esteira e ganha o Quando curso. eu fui operado nos anos 80, 90, eu ficava no hospital 2, 3 dias, saía de cadeira de roda. A última cirurgia que eu esperei, eu falei, vou esperar a medicina evoluir. Fiquei com o joelho bichado, o ligamento ferrado. Falei, não vou operar de novo, vou estourar de novo. Aí esperei 15, 20 anos e fiz. Saí andando de muleta no mesmo dia. No mesmo... Põe o pé de levinho, já começa a mexer. Sim, imobiliza, já não tinha gesso. Já era só uma faixa. E a própria dor, né? Voltando, puxando o assunto da dor. A dor segura. A dor... Gente, o quanto a dor melhora. Melhora. Então, no gesso, a dor é insuportável. Quando você é... começa a mexer um pouquinho, foi tudo melhor. Porque a tecnologia, as técnicas Sim, melhoraram, vai né? evoluindo. A analgesia melhorou muito, Mas a né? fisioterapia sempre foi... Bom, no humano, a fisioterapia sempre foi importante. Acho que nos animais é uma coisa mais recente. Tá chegando. Semana passada, uma cliente minha que recebeu uma filhotinha de Golden Retriever, nunca tinha tido cachorro na vida. Então, tá aprendendo tudo sobre o cachorro, né? Então, fui lá, ajudei, a gente começou com treinamento, consultoria de como deve ser a alimentação, como deve ser o dia a dia, como construir relacionamento bom e tal. Aí, no quarto, quinto dia ali na casa dela, ela manda um vídeo para mim, Gustavo, eu acho que minha cachorra tá com dor. Você pede para o veterinário de vocês passar aqui, não sei o quê? Mandou um vídeo e o cachorro arfando, né? Respirando mais rápido, né? E aí, eu falei, olha... Pode ser que seja dor, mas aconteceu alguma coisa diferente, não sei o que. Hoje está muito quente, né? Só calor, né? Aí ligou o ventilador, o cachorro parou, né? Então, então tá, mas então foi um dia quente, ligou o ventilador, o cachorro ficou de boa. Bom, então por que eu tô falando isso? Porque ao mesmo tempo que a gente tem pessoas que acham que o bicho está com dor e não está, como nesse caso, né? Também tem muito, acho que até mais, do oposto. O cachorro estando com dor e a pessoa não consegue identificar.
Então, vamos entrar nesse assunto Vamos agora, lá, que é a gente importante. precisa. Esse a gente não pode deixar de falar. Os donos precisam saber como é que se identifica a dor em cachorro, porque tem várias formas diferentes. Tem cachorro, como eu já falei, mais escandaloso, menos tem escandaloso. cachorro que já se acostumou com a dor, ele se mexe acho que é menos, normal. né? Então, vamos lá. A gente tem uma diferença muito grande entre os sinais de dor aguda, que é essa dor protetiva, dor do bateu, doeu, e o sinal de dor crônica. E o problema é que o humano, ele praticamente só entende a vocalização, né? Porque a gente é isso. Ai, tá doendo. Ou se mancar, né? Ou se mancar. Se ele enxergar, né? Se ele enxergar, se ele vê ou se ele ouvir, né? E aí, assim, então a dor aguda, ela é protetiva. Essa é a dor que realmente o cachorro vai vocalizar, né? Imagina um cachorro que sofreu um atropelamento. Ele grita de dor, se você mexer nele, ele rosna, ele morde, ele te mata. Ele vai ficar acuado, tremendo, né? Então, uma dor aguda, então, por exemplo, um animal com uma pancreatite, que é aquela pancreatite aguda que vai, ele se encolhe, ele anda curvado, ele começa a fazer andar de um lado para o outro, incomodado, ele arfa. Assim, é uma coisa realmente que o animal, né, ele demonstra, ele manca, evidentemente, ele manca se for um processo articular ou, né, de pata. Então, normalmente, a dor aguda, o paciente, os tutores têm dificuldade, mas conseguem, os mais atentos conseguem perceber que tem alguma coisa diferente com o animal. Pode ser, inclusive, o animal dormir mais do que o normal? Não na aguda. Tá. Porque na aguda é ao contrário, ele não vai conseguir dormir. Tá. Né, ele não vai conseguir dormir. Normalmente, na dor, é o contrário. A dor, ela atrapalha o sono, deixando ele não dormir. Ele pode ficar mais quieto na dor crônica. Quando eu falo dormir, não necessariamente dormir, mas ficar quietinho ali, deitado. Então, ele pode ficar acuado Tá. no canto, né? Aquela coisa assim. E principalmente, gente, a mudança de padrão de comportamento. Então, você tem um cachorro que é super animado, né? Algo tá de errado com o meu Algo tá de errado. Mas a maioria das pessoas não sei se percebe tanto assim. Eu acho que tem aquela coisa assim, o cachorro nunca foi agressivo, de repente ele começa a ficar. E o cachorro é agressivo, e de repente ele tá acuado num canto e não tá indo latir e matar quem passa no portão. Sabe, essas mudanças? Sim. A dor aguda, normalmente, os tutores conseguem perceber, porque tem vocalização, tem gemido, tem inflamação, dor, rubor. tem dor, o cachorro se encolhe, o cachorro recolhe a pata, mas são sinais mais claros. A dor crônica já é o problema, porque é a dor que vai vindo aos pouquinhos, vai se instalando e o animal vai se adaptando a sentir dor todo dia. Não é que ele não sente, tá? A pessoa fala, quem tem dor crônica não sente tanto a dor mais. Não é que não sente, ela se adapta a sentir dor todo dia. A gente também acontece isso com a gente. Sim, exatamente. Você tem uma dorzinha, você vai se adaptando. Sim. E você vai aprendendo, então eu não vou mais pegar isso aqui desse jeito. Então eu não vou mais naquela escada daquele jeito. E aí o paciente, ele começa a ter sinais não clássicos. Então, numa dor crônica dessa, o exemplo mais típico é a osteoartrose, a gente vê sinais mais sutis. Então, o que é? Ele não quer mais subir escada, ele não quer mais brincar com o brinquedinho dele, ele começou a fazer xixi no lugar errado, porque ele não consegue chegar até a caixinha, né, onde faz xixi, ele não quer mais ir até o quintal, ele não quer mais pular na cama, ele pode mancar, ele manca, mas às vezes a manqueira ela é um sinal tardio de dor. Você sabe que em humanos... os guidelines mostram que o primeiro sinal de osteoartrose em humanos é a dor. E nos guidelines veterinários, o primeiro sinal de osteoartrose nos cães é mancar. Mas por quê? Porque o diagnóstico é tardio. Porque você só diagnostica a hora que já está mancando. Gente, um ser humano, para ele mancar com osteoartrose, ele já está com osteoartrose avançada. Ele vem mas o cachorro tem 4 apoios, né? Mas ele se compensa, ele não fala. ele altera a descarga de peso e você não percebe que ele está alterando a descarga de nem peso. Nem ele está percebendo, na verdade, né? Nem ele, né? Ele vai se adaptando e aí a gente só percebe essa dor. Então, eu acho que, assim, as alterações de padrão de comportamento são muito importantes, tá? E a gente, às vezes, percebe a dor crônica na crise. Então, quando ele tem aquela crise de dor, o que é? A pessoa tem um golden, né? Que ela... por realmente, né, e não é culpa dela, desconhecimento, ela não sabia que ele poderia ter displasia coxofemoral, e aí, de repente, com 5 anos, o cachorro tem um dia lá que ele foi andar do parque, voltou e não levanta mais. E ele tá com sinais clássicos de uma crise de reagudização. Então, ele não levanta, ele chora. Aí vai tirar o raio-x e sai uma displasia coxofemoral.
Então, provavelmente aquele paciente já tinha sinais de dor há muito tempo. Então, ele fazia um andar de coelho, que é um sinal de desconforto, porque daí ele não consegue correr normalmente, ele começa a correr que nem um coelho, que é o bunny hopping, né? Que é característico, né? Nessas dores de quadril e de coluna lombosacra também faz. Então, esse sinal, a pessoa fala... Daí, quando você começa na anamnese da dor, perguntar... Mas ele andava assim, que nem... nossa, sim, ele anda desde filhote assim. Eu falei, olha só, desde filhote ele sentia, sim, um desconforto de dor. Então, só para o pessoal que está em casa, que às vezes Sim. o andar de coelho é andar com as patas de trás juntas, Isso, certo? Quando o cachorro corre, ele corre, né, uma de cada vez. Isso. E aí o andar de coelho ele faz uma e as duas de trás juntas. Ele parece um coelhinho andando. É um sinal de dor nos posteriores. Então, isso é uma coisa bem interessante que talvez prática para uma pessoa que está em casa observar no seu cachorro. Sim. Isso a partir do trote ou só na corrida? Olha, os animais com um sinal mais grave já começam a fazer em trote. Às vezes eles nem conseguem trotar mais. Mas os sinais mais sutis, eles aparecem ao galope, que é na corrida mesmo. É aquele cachorro que corre... Não quando está acelerando, né? Porque quando ele está acelerando, ele faz para acelerar. Mas quando ele desenvolveu ali já o final da cadência, ele deve correr com as patas de trás uma e uma. E aí eles começam a fazer um andar e fica parecendo um coelhinho mesmo, gente. Quem conhece, parece um coelhinho. É um dos sinais. E aí esses sinais não são claros, sabe? As pessoas... às vezes demoram. Tem um sinal muito importante da dor crônica, que por causa dessas alterações, começa a dar uma alteração de dor. E tem uma coisa que acontece, gente, sabe quando dói, você vai lá e aperta? Alivia, não alivia? Sim. É uma questão fisiológica, porque o seu corpo sente um aperto e não sente tanto a dor. Então, uma forma natural que nós desenvolvemos pela competição das vias nervosas é apertar quando dói. Apertar, massagear, isso nós fazemos, os cães também fazem. Sabe como o cachorro faz isso? Deita em cima da pata. Deita em cima da pata e lambe. Então, às vezes a pessoa percebe os sinais de dor porque existe uma lambedura no local ou irradiado. Porque às vezes dói aqui, só que a dor irradia. Né? Onde irradia. E aí ele lambe onde irradia. Então, a gente sempre fala, às vezes dói aqui, então a gente tem que examinar aqui, mas a gente tem que procurar o lugar, porque muitas vezes é uma irradiação da dor. Que nem um humano que tem dor no nervo ciático e dói a perna. A mesma sensação, só que o cachorro não sabe que, né, para ele a perna dói. Então, ele vai lá e lambe. Então, você tem áreas de perda de pelo, né, que é a alopecia. E nos casos de dores graves, eles chegam a se mutilar. E aí, acho que fica uma dica para os profissionais de adestramento. Porque eles estão na casa dos clientes 2 vezes por semana ou mais, né? Então, às vezes percebe o cachorro se lambendo demais, ou às vezes percebe num comando centro o cachorro sentar em cima de uma das patas, ou não deita, ele não deita retinho, ele deita. E às vezes o profissional, na verdade, às vezes fica corrigindo ali, tentando corrigir a postura, mas na verdade pode ser um sinal de dor. E se ele souber disso, ele pode avisar a família, falar, olha, talvez seja legal passar no veterinário e dar uma checada nisso. Eu recebo muita indicação lá na Fisioanimal justamente disso, né? A pessoa passeando ou o próprio adestrador que percebe que tem alguma coisa e fala, olha, vai lá na Mayra, porque eu acho que é dor, para ele examinar e realmente ver se é dor e tentar um diagnóstico, né? Você tem uma coisa que estou querendo falar. E é importante porque tem o papel do cuidador do cachorro, né? Que é essa pessoa que tá. Porque muitas vezes é que nem... É exatamente isso. A pessoa não tem tempo de passear, terceiriza, né? Ou fica com a empregada. Fica com a empregada, a empregada leve. Então, a creche. A creche. Essa pessoa que tá de olho, ela tem que perceber esses sinais, né? Você vai mudar da identificação? Ainda não. De identificação, não, de causa de dor. Tá, então calma, só perguntar mais uma da identificação. Porque eu acho que às vezes acontece do animal mudar também o hábito alimentar, né? Então, ou comer muito mais que o normal, ou deixar de comer, né? Quando deixa de comer... Bom, quando começa a comer demais, a família acha que o cachorro está com muita fome e começa a dar mais, e aí talvez ganhe mais peso e talvez até piore, depende do problema, né? Mas quando começa a comer menos, a família fica mais preocupada com o cachorro não estar comendo do que pensar em outras causas do porquê não está comendo. Então começa a colocar o franguinho misturado, o feijão... Muda a ração. Muda a ração, dá uns petiscos, dá banana, dá um monte de coisa. E acaba mascarando, porque daí o cachorro come nessas coisas que é diferente. O cachorro, mesmo com uma dor, que se não for tão absurda, ele vai comer, que é algo novo, né? Principalmente para um cachorro mais comilão, e acaba mascarando a dor. Então, às vezes, para o pessoal ficar atento nessas posturas, né? Sabe um comportamento de dor que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, ele não quer mais comer, mas aí eu pego e levo um potinho até ele come.
Por quê? Porque ele sente dor, Ele não quer andar. ele não quer andar, ele não quer ir até o potinho, e aí quando leva o potinho até ele, aí ele come, né? Mas eu sempre falo, gente, se o cachorro sempre foi até o potinho comer, e ele não tá querendo, Tem alguma coisa aí. alguma coisa tem. Vai se o ver cachorro tá por no quê. peso bom, tá saudável, ele ficar uma refeição sem comer, não vai mudar nada. Mas observa o que tá acontecendo. Mas assim... E não fica oferecendo um monte de coisas, né? E o padrão de comportamento, né? Sabe aquele cachorro que é um desesperado para comer? É. E aí, de repente, ele não tá querendo ir no potinho. Putz, você sabe, olha, foi o meu cachorro. E, gente, não se culpem às vezes, né? Eu falo pro pessoal em casa, não se culpe, porque até a gente come umas bolas às vezes. Olha só, né? Assim, você se sente a pior mãe da face da terra. O meu cachorro, meu tripézinho lá, não sei o quê, né? Imagina. Então, ele é tripé. Como ele chama? Como ele chama? Luke Skywalker, por favor. O Luke. Né? O Luke Skywalker. Ele é um Jack Russell amputado de posterior. E, 14 anos. E aí, ele tava indo no potinho de ração, e aí ele, assim, fuçava e não queria... E aí, dava umas lambidinhas e parava de comer. Ele sempre foi desesperado por comida. E aí eu assim, ai, meu Deus do céu, ai, nossa, né? E, daí, acho que ele não gosta mais de ração, né? Aí você começa, de repente, quando eu fui olhar, tinha um abscesso de 3 dentes no cachorro. Eu olhei assim, tava meio inflamadinho, e falei, deixa eu levar no odonto. A hora que a Vanessa, que é da Smile for Pets, eu amo ela é parceira minha lá da faculdade, eu só levo nela. Gente, eu levei... Juro por Deus. A Vanessa olhou pra mim e falou assim, Mayra, como você deixou o seu cachorro assim? Falei, Vanessa, eu não percebi nada. Ela falou, Mayra, eu tenho certeza que ele tem dor há um tempo já, porque tá pegando 3 dentes o abscesso. Ele só foi demonstrar, gente... Quando já era uma coisa grande. Quando já era uma coisa grande. E, gente, é o meu cachorro. Então, eu não julgo a pessoa, porque às vezes, exatamente, olha só... E ele, gente, ele foi só... Realmente, quando estava incomodando muito, que ele não conseguia mais comer. Aí ele foi identificar aquele incômodo que ele sentia na boca, que devia doer, mas que passa... E olha, gente, assim, mas ele não deixou de brincar, sabe? Então, tem vezes em que realmente... Mas o importante viu algum sinal, procura o veterinário, tá? E às vezes o sinal, é uma coisa que não é tão óbvia. Eu já peguei caso de cachorro que era muito agressivo com outros cães da casa, e aí ele começou a ficar bonzinho. Do nada, né? E aí era também dor. Aí descobriu depois. Então, deixa eu falar uma coisa. Quando a gente começou com a Agility, a gente começou a trazer os Border Collies lá do sul, de pastoreio, que só andavam. E aí começou a aparecer displasia. Os criadores lá do sul falavam, não, é que o Agility que está causando. Essa é ótima. Aí eu falava, não, querido, vocês vão fazer controle de displasia. O Agility só está, quando agora está forçando um pouco mais os membros, está impactando mais, está aparecendo. Tanto é que hoje em dia eles já fazem exame de displasia. Foi uma discussão tosca de 20 anos atrás, mas que agora todo mundo já faz os exames. Mas eu quero voltar para o dia a dia. Eu acho que muita dor, muita lesão acontece de maus hábitos que os donos têm em relação aos seus cães. Ou de não passear, ou do piso indevido, de jogar a bolinha de uma maneira errada. E assim, muitas dores advêm disso tudo aí. Sim. E aí, quem que está errando mais? É o criador, é o treinador, é o veterinário? Porque as pessoas tivessem mais informação sobre tudo isso e levassem a sério, ao invés de ficar jogando no porcelanato a bolinha, faz o corredor de EVA, ou sei lá, joga a bolinha só lá embaixo. Vai no parque, né? Mas assim, eu acho que a gente está dando pouca atenção e orientando mal, tanto o criador como o veterinário, como o treinador. Ou você acha que eu estou viajando? Não, eu acho que é uma realidade, porque, gente... eu acho que nós aqui, né, sem falar a idade, mas assim, a gente acompanhou muito isso, né? Porque o cachorro, gente, há 20 anos atrás, ele era um cachorro mais de fora de casa, né? Ele tinha quintal, né? Ele se mexia, ele tinha atividade, o piso era rústico, gente. Sim. Ele não subia na cama e no sofá. Tinha calo de decúbito. Então, não era porcelanato. Não era porcelanato, ele não subia em cama e no sofá, né? Tudo bem que tinha outras coisas, né? Aquela coisa, né? Tudo bem, tinha pulga, que o método de controle de pulga era horrível. Mas assim, aquela coisa assim, a gente trouxe o cachorro para dentro de casa, e para dentro de casa num nível, mas num ambiente insalubre para ele, né? No sentido que é o piso liso, o porcelanato, o sobe e desce da cama, as escadas, né? Porque uma escada... Então, mas a gente ouve pouca coisa sobre
sobre isso como orientação. Mas eu acho que o papel Se é eu vou justamente vender um isso que a gente cachorro tá fazendo. Sheltie, eu até falo um pouco, mas eu acho que eu deveria focar mais. Me manda um vídeo da sua casa, sabe? Começar a focar mais, falar assim, ó, vai dar problema aqui. Eu acho que a sociedade, assim, as pessoas que manipulam, talvez, Sim, o traz dono, o isso. tutor, poderiam, de alguma forma, orientar melhor. Aí o Ou cachorro atentar mais para isso antes de aparecer o problema. porque né? isso aí vai aparecer mais dor, né? Você sabe que a gente estava comentando, né, a história dos Goldens, que tem muita displasia coxofemoral, pois tem criadores hoje em dia que orientam com que o paciente, com 8 meses, fala, ó, você vai comprar um Golden, então com 8 meses já tira um raio-x, Lógico. né? Para que não seja aquela coisa, aquela surpresa. Então, olha, já tira com 1 ano e meio, com 8 meses, 1 ano e 1 ano e meio e 2, você já tira para ver se ele tem displasia, para instituir um E tratamento aí, se o preventivo. cachorro for gordo, piorou, né? Piorou Se ainda. fizer no porcelanato, piorou. Aí você vai Piorou somando ainda. um monte de coisas. Isso né? vai acumulando lesões, né? Então, eu acho que sim, eu acho que uma das... né? Acho que as pessoas têm que fazer mais isso aqui que a gente está fazendo. Que pra isso para existe. divulgar, né? Falar E sobre. falar sobre. Né? Para a pessoa E a justamente... gente acaba esquecendo, porque é uma coisa secundária. A gente está preocupado o quê? Com a socialização, com as doenças, as vacinas. E a gente esquece da vida do cachorro. Mas olha, eu recebo no meu consultório hoje em dia, né? É lógico que eu não vou falar que é a maioria, mas já existem pessoas que vão no meu consultório com um animal ali, filhote ou adulto jovem, que falam, olha, eu comprei um bulldog francês. E eu sei que provavelmente a coluna dele é mal formada, porque, né? Se não for, ainda não consigo achar um que não é, tá? Mas, assim, ele provavelmente tem uma coluna mal formada, então eu vim aqui saber qual é o método de prevenção, o que eu tenho que fazer. Eu já tive isso com o bulldog francês, já tive isso com o bulldog inglês, já tive pessoas que compraram um golden e foram lá, falar, olha, ele tá com 8, 10 meses, eu quero começar a acostumar. E a gente pode até instituir, por exemplo, exercícios preventivos, né? Então, por exemplo, vamos instituir os exercícios de senta e levanta, de caminhada, de cães subir que a você falou aí clive. são fáceis de ficar gordinhos, as 3 raças. Super. Né? Sim. Manejo de obesidade todos. Tem que ser. E eu falo assim, tem que ser inclusive meio magrinho, né? Meio tipo assim, não tá meio magro, sabe? Eu score até um pouquinho abaixo, assim. Eu não deixo no score padrão, não. As Deixo um pessoas pouquinho gostam de abaixo. pessoas magras e não sei por que raios gostam de cachorro gordo. Você sabe que eu sou ótimo em manejo de obesidade. Os meus cães. Todos os meus cães estão no peso perfeito. Ótimo. São os que a gente importa, Não, são os que isso que importa. importam. Comigo não Porque eu funciona. também sou meio gordinho. Fazer o quê? Mas eu faço meu esporte como direito, que final de semana tem o churrasco, a cerveja. Um pouco de droga, um pouco de salada. Um pouco de equilíbrio. Um pouco de droga, um pouco de salada. A vida é um equilíbrio. A vida é Tem que ter equilíbrio. um pouco de tudo. É o famoso 80-20, né? 80% direito, 20% Não, mas dor. os cachorros tendo essa vida ótima, a gente que se dane. Sim. Né? Gente, eu queria comentar um pouco também, porque o pessoal lá do Instagram Isso me que eu ia falar, mandou. tem as mensagens do Instagram. A gente, né, vindo pra cá, eu fiz uma enquete lá no Instagram e me pediram pra eu falar dos sinais de dor nos gatos, gente. Boa. Porque é diferente, Vamos tá? ver, então. Vamos ver. Como que são os gatos? Gente, os felinos, eles também... Mancar é o último sinal de dor, tá? Então, manqueira em felinos com problema Mas articular eles saltam difícil. muito, né? Deve parar de saltar Saltam. logo. É isso. Um dos primeiros sinais de dor do animal é dificuldade de subir em móveis, dificuldade de acessar lugares da casa em que eles acessavam. E às vezes fica calculando muito. Mas pra o dar um salto. gato vive mais dentro da casa do que o cachorro, se você for ver, né? O gato Quem tem atual... gato é bem... Sim. Ele vai perceber a mudança de comportamento, não vai? Então, é que às vezes existem muitos gatos, gente, que a gente fala que o gato naturalmente ele se mexe pouco, sabe? Os gatos, eles costumam... Tem muito gato que a gente fala que é um gato que é uma almofada, né? Ele fica ali quieto e não mostra os nada. exóticos, persas, esses aí. E tem os vira-latas também bem preguiçoso. Então, às vezes, a pessoa não percebe. E aquela coisa, o gato, ela percebe assim, ela vai lá, põe água, põe comida, né? O gato se cria sozinho. Então, só vai perceber quando o gato tá, às vezes, mancando. E o gato é mais sutil. Porque cá entre nós, como você vai perceber que ele não sobe mais no outro móvel, blá, 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 blá? Às vezes, você não percebe. Porque se for uma coisa lenta e gradual, você não vai Lento perceber. e gradual, você não vai perceber. É. E é lento e gradual. Normalmente, os gatos demonstram bem menos, viu? Tem uma coisa que é muito importante. Os gatos podem ter 2 comportamentos de dor que são muito interessantes e esse o tutor percebe. Primeiro, lamber excessivamente o local da dor ou então deixar de se limpar. Então, isso que eu ia falar. Mas se limpar é um comportamento normal. O que é o excessivamente? Porque eles se lambem normalmente. Eles fazem lesão.
Tá bom. Ele começa a fazer rarefação pilosa. Tá bom. Você começa a ver áreas com rarefação, ele começa a morder, mordiscar. Ele é excessivamente mesmo. Mesmo. Tá. É rarefação e começa, às vezes, a arrancar os pelos Porque na tem zona dor de dor. ali, ou Porque ali tem perto. dor ali, ou ali perto. Ou então, ele começa a parar de se lamber. Por 2 fatores. Ele não consegue, ele tem dor. Então, imagina que ele tem uma dor na coluna. E ele não consegue se pescoço. virar e se lamber mais. Né? Então, você começa a perceber zonas em que o animal diminuiu a limpeza. E, gente, gato, ele é um ser limpo. Então, se ele parou de lamber ou se ele não está conseguindo se limpar adequadamente, tem que procurar um veterinário. Urinar fora da caixinha também. Ou não conseguir urinar, às vezes ele vai na caixinha e fica dando voltas e voltas e voltas e voltas e voltas. É um sinal também muito importante, porque ele não está achando posição para urinar, tá? Ou tá com problema no sistema urinário. Ou tá com problema no sistema urinário. Aí vem o diagnóstico diferencial, Sim. que inclusive pode causar dor, como a cistite. Sim. Cistite intersticial felina, ela dói muito, né? Do mesmo jeito que a humana. Então, isso é muito importante a gente E eles ressaltar. têm muito, né? Tem muito. O animal, o felino também, às vezes, diminui apetite, né? Diminui apetite. E eles têm, às vezes, umas expressões faciais de dor. Tem até um artigo muito interessante que fala das expressões faciais de dor. Fechar o olhinho, fechar o olhinho, o bigodinho, a orelhinha mais baixinha. Sim. Às vezes você olha o gato na casa, é aquela coisa, nossa, o gato agora só fica no cantinho, ele fica assim, ó. Normalmente é um sinal de dor. Então é importante porque às vezes a pessoa, né, o gato vai tendo esses comportamentos aos poucos e o diagnóstico é mais tardio ainda que em cachorro, sabe? Mas comparativamente falando, quem tem mais dor, gato ou cachorro? Eu acho que é só uma questão da gente perceber mais ou não, né? É que o número de cães é maior, então a gente acaba tendo o número de cães, né, ali presentes. Porque, por exemplo, que o levam porcelanato vai interferir na vida do gato, igual interfere na vida do cachorro? Eu tô falando pelo estilo de vida parecido, entendeu? Então, se ele tiver uma osteoartrose mais séria, sim, tá? Ele pode sim, inclusive até para fazer o salto, né? Ele acaba prejudicando, né? Mas o tamanho é menor. Então, se você pegar em doenças musculoesqueléticas, a prevalência, né, dessas dores é menor, porque o tamanho é menor e naturalmente tem doenças que Então o impacto, são né? Ele já típicas. pula sem impacto, né? Eles são adaptados ao salto. Então, por exemplo, numa reabilitação de felino, eu não vou falar pro cara que não é para saltar, é ao contrário. Numa reabilitação de felino, eu treino e fortaleço o salto. Depois que eu controlei a dor, eu vou fortalecer os membros posteriores para que esse animal volte a saltar, né? No caso Então, uma abordagem diferente. Dos cães, na prevenção, uma das mais importantes era fazer atividade física e exercícios. Nos Sim. gatos, imagino que seja a mesma coisa, né? Sim. Mas a questão é, como que um dono de gato comum, dentro de casa, consegue estimular de uma maneira caseira mesmo a atividade física do gato? Eu acho que uma das coisas que a gente fala sempre é assim, pegar coisas que o animal gosta e colocar em diferentes pontos da casa, né? Porque daí senão fica a cama, o potinho de água, o potinho de comida. Então, assim, o potinho de água, o potinho de comida, ele tem que estar em lugares que o animal consiga, assim. Então, é um num cômodo, outro no outro. Ter mais caminhas espalhadas para ele não deitar sempre no mesmo lugar, né? Então, incentivar a movimentação. A gente tem hoje em dia método até com enriquecimento ambiental, petisco, né? o enriquecimento Aquelas prateleiras ambiental, lá. as prateleiras, Os jogos de caça. os jogos, as brincadeiras. Às vezes a gente institui um catnip para ajudar ele a brincar, né? Eu acho que também tirar o tutor da passividade, né? Porque quer que o gato vá lá mas o gato não tem estímulo nenhum ambiental. Então, o enriquecimento ambiental, eu acho que, como você comentou, é um dos mais fatores importantes para a gente fazer. Ele se mexer, se estimular um pouco, mesmo dentro de pequenos apartamentos. E eles adoram, né? Às vezes, quando coloca aquelas coisas, passarelas, tudo, eles adoram. E eles sobem, descem. Não é arbóreos, eles gostam de ficar alto, na alta. Gostam. Né? Gostam, sim. Não sei como é que chama que eles são. Que a gente não mexe muito com gato, né? Mas eles Não gostam sei de o nome ficar que você alto. quer dizer, mas... Eles ficam altos. Sim. Eles são, Mas eu não sei qual é esse nome aí. Não sei se é arbóreos. Agora é arroz, pô. Vamos falar de drogas. Droga. Ai, meu Deus! Esse negócio de botar condroitina na ração, dar condroitina para cachorros que têm problemas articulares, isso é marketing ou funciona? Glucosamina, condroitina, sei lá, as coisas. Olha, que eu vêm... sempre falo assim, ó, adicionado na ração, para você ter uma quantidade, se você pegar a quantidade necessária desses tipos de suplemento, adicionado na ração, provavelmente você não vai conseguir colocar, tá? Você teria que ter uma ração bem cara. Então, o adicionado na ração... Tem que dar por fora. Tem que dar por fora.
Então, assim... Mas funciona? Então, vamos voltar. Eu não vou dar a minha opinião, eu vou te trazer novamente a ciência, né? Porque aqui estamos com uma pesquisadora para te responder cientificamente. Perfeito. Porque, gente, eu acho muita coisa, né? Eu gosto. Eu sempre falo assim, eu gosto Eu tomo porque eu acho, mas eu também parei de tomar porque eu achei que podia parar de tomar. E não vi diferença nenhuma. Vamos lá. Então, assim, ó, eu sempre falo assim, gente, o que eu prescrevi de condroitina e gliconazamina na minha vida, putz, não tinha um paciente meu que não tinha. Tudo bem, né? Anos 90, né? 2000, a gente era isso, né? Porque os experimentos em ratos mostravam ali, né, uma importância, um papel desses suplementos de condroitina e glicosamina, tá? Mas, graças a Deus, a gente se baseia na ciência, não no achismo, né? E não, muito menos na experiência pessoal. Eu funciono e eu faço e funciono. Cara, até aí tem gente que reza e funciona, né? Então, a gente tem que basear no estudo. E aí se estudou durante, então, os últimos 20 e tantos anos, os efeitos não no rato, porque o rato, gente, é uma caixa controlada, num ambiente controlado. Ele é igual à sua lesão de verdade? Não. Nem aí, né? Então, no rato, né, a gente fala na ciência básica, até tinha uma certa evidência. Só que, quando você chega no paciente, lá, né, realmente com osteoartrose, 3 cirurgias de joelho, percebeu-se que a suplementação com condroitina e glicosamina pouco tinha melhora clínica, tá? E isso já são todos os guidelines atuais de osteoartrose, né, porque são medicações para osteoartrose, já mostram que a suplementação oral de condroitina e glicosamina pouco impacto tem na evolução ou na melhora da dor da osteoartrose. Tá? Então, isso tem deixado de ser recomendação nos guidelines, está com nível de evidência baixo e fraca recomendação. Ao contrário, o mesmo suplemento que veio junto com a condroitina e glicosamina, que foi o ômega 3, com EPA e DHA, nessa mesma curva nos últimos 20 anos, ganhou em todas. Ômega 3. Olha, no último congresso de dor da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, que foi agora em maio, a gente estava nosso grupo todo da faculdade, né? A gente saiu do congresso, todo mundo foi na farmácia comprar ômega 3. Todo mundo voltou a tomar ômega 3. Então, mas as ômega 3 que tem nas melhores rações já é o suficiente ou tem que suplementar? Tem que suplementar. É uma quantidade maior. Só ômega 3 numa ração. Sabe por quê? Porque a quantidade por porção que fica de ômega 3 é muito pouca. Para você ter uma ação terapêutica, você teria que ter uma quantidade muito maior. E aí a ração ia ficar infinitamente cara. E qual ação cara. que vai lá? Lubrifica, regenera, o que acontece? Ele tem diversas ações, tá? O ômega 3, ele tá super multifuncional. Então, até que eles estão recomendando não só para osteoartrose, mas para doenças cardíacas, alterações de pele também, tem uma ótima... As dores crônicas e neuropáticas em geral, o ômega 3 tem uma boa evidência. Ele tem uma ação final ali da microinflamação. Ele é um modulador de microinflamação. Então, aquela inflamação ruim que a gente falou, a aguda, ela tinha o seu papel, mas aquela inflamação crônica que fica da dor crônica, né? E a modulação dessa dor crônica é um dos papéis do ômega 3. Então, ele age naquela microinflamação articular e ajuda a ter menos dor, menos inflamação e, resultado, melhor funcionalidade. Não é que o ômega 3 vai fortalecer o músculo, gente. Isso só exercício faz. Mas ele tem um controle um pouco maior dessa progressão da osteoartrose. Então, hoje em dia, nos guidelines todos estão a recomendação do ômega 3. E a vitamina D tem alguma relação? Porque o cachorro sintetiza diferente da gente, Sim. né? Mas tem alguma relação com dor especificamente ou não? Olha, a suplementação em si de vitamina D não traz grandes benefícios, tá? Para isso, você diz. Para isso. Na verdade, a vitamina D, a questão é quando ela está baixa, né? Então, a hipervitaminose D, porque teve na época que teve um surto psicótico aí da galera fazer uma hipervitaminose D. Esse começou a ter problemas até que hipervitaminose D até em humanos. Então, assim, a vitamina D baixa, ela é um problema, né? Então, aí sim você vai ter diversas funções do organismo que vão estar prejudicadas. Mas, se você
fizer uma hipervitaminose, você não vai ter benefício de controle de dor. Então, a gente não suplementa se não tiver baixo, né? E nos cães, principalmente ingestão, né? Não é por sol, né? No humano é sol, mas nos cães é principalmente ingestão. Se você dá uma boa ração, normalmente uma ração super premium, né? Você já tem o nível adequado de vitamina D, sendo ali o aporte do animal. Agora, se você der alimentação natural, normalmente aí você tem que suplementar com vitamina D nos níveis adequados. Então, a gente pede que vai no nutricionista, e não só vitamina D, tem outras coisas que precisam ser suplementadas quando o animal faz alimentação natural. Então, eu sempre recomendo que quer fazer alimentação natural, vai no nutrólogo. A alimentação natural é melhor do que ração, se você fizer direito. Porque se você fizer errado, melhor, pior. Mas é mais cara, né? Você tem 10 cachorros. Não, e o cachorro... Gente, não é nem só 10 cachorros. Um cachorro de 45, 50 quilos... É um freezer que você tem que ter só pra isso. É um freezer, é um bom freezer. Mas é possível. Agora, continuando a falar dos medicamentos, surgiram novos... Você tem mais problema de medicamento? Né? Surgiram novos medicamentos. Parece que tem uma modinha que vai meio que girando, Sim, né? Então, agora tem. é a GABA, agora não sei o quê. Vai meio que virando, parece. De tempo em tempo sempre tem um. Então, assim, o que eu queria saber? Primeiro, por que tem essas modas? Se realmente tem medicamentos mais modernos, que são mais indicados, e se esses novos que estão surgindo estão sendo bem utilizados sempre. Sim. Até o pessoal do Instagram perguntou, e eu vou dar uma comentada agora. A gente tem uma nova revolução atualmente, que são os anticorpos monoclonais para dor de osteoartrose, tá? Inclusive, lá no último congresso da Sociedade Brasileira de Dor, foi aprovado em cães, mas ainda não foi aprovado o uso em humanos, né? Porque em humanos precisa de mais etapas de validação. E aí, a gente na palestra lá do chefe da dor em humanos, ele assim, nossa senhora, se eu tivesse um anticorpo monoclonal para dor, eu me aposentaria. A gente assim, ai, não ia não, porque não ia resolver. Então, existem algumas coisas. Por que surgem coisas novas? Primeiro, porque a ciência evolui. Como, por exemplo, né, o desenvolvimento dos anticorpos monoclonais para dor, que vão agir num mecanismo específico que se chama NGF. E por que ele é uma revolução? Porque a gente tinha muitas doenças como a osteoartrose, que esse é um dos mediadores pró-inflamatórios, ou seja, é um dos que gera inflamação da osteoartrose, e que antes a gente não tinha nenhuma medicação que agia nele. Então, o paciente sempre tinha esse mecanismo causando dor dele. Então, agora a gente tem o anticorpo monoclonal para agir. Então, a evolução da ciência vai. E por que, né, a gente tem aí... então, mas está assim, à venda já isso? Tá, aqui no Brasil tá, né? Não posso falar os nomes comerciais, mas tá bom, só tem uma que faz. Mas você pode falar. Tá. Se você achar que você quer falar, não, você pode imagina. Eu até falo para eles. Porque só tem eles também, é patente. Então, assim, tem o Librela, que é o Bendivetimab, que é super recente, lançou em maio agora. Né? Os estudos de segurança já estão correndo, estão super bons. E realmente ele é muito efetivo. É caro? Ele é, assim, para um cachorro maior é caro, mas não é muito caro. Não é que nem anticorpo monoclonal humano custa 20 mil reais. Custa de 300 a 500 uma injeção. É uma injeção por mês que você faz. E realmente o efeito, assim, né? Tem hora que assim, tem cachorro que você fala, caramba, né? É outro cachorro. É outro cachorro. Por quê? O mecanismo do NGF estava ativado, inflamando esse animal, e você não tinha então, nada não é que só agia nele. articulação, são várias inflamações. São várias inflamações. Que nem eu falei, tem muitas estradas que chegam para São Paulo. Sim. Né? Você vai tratando uma, outra. Essa era uma estrada que ninguém conseguia tratar. Então, falou assim, então deixa ela aí, sabe? Finge que não existe. Agora a gente consegue tratar e agora a gente está vendo o efeito de tratar. Mas não é... Mas aí eu falo para você, então é só NGF? Não, você bloqueou a Castelo Branco. Ainda tem a Raposo Tavares, né? Então, não é porque fez NGF, né? Não é porque fez Librela que vai deixar de fazer físio, que vai deixar de usar um anti-inflamatório quando precisa. Mas por ser uma vez por mês, será que vai ter um monte de gente que vai querer ficar dando? Por exemplo, cães de esporte. Então, é que é só uso veterinário. Você só dá se for no veterinário. Sim. Mas aí o cara vai chegar lá com uma reclamação de dor, tem uma competição daqui 15 dias, vou viajar, vou usar preventivamente. Ou não, isso não funciona. Não. Tá? Não é uma coisa assim. Você tem que ter o NGF ativado para que... Né, você tem que ter um paciente com dor crônica e esse mecanismo é ativado a partir da dor crônica, né, que ele faz um mecanismo que a gente chama de inflamação neurogênica. Ele é a partir da dor crônica. Então, não é que um cachorro que de agility você vai melhorar a performance se ele não tem esse mecanismo. Não, melhorar não, mas não deixar piorar. Que ele pode ser, meu cachorro tem alguma coisa lá. Uma osteoartrose. E aí, eventualmente, ele manifesta. Ele está ficando um pouco mais velho, é meu último ano de competição, sei lá, estou dando um exemplo.
vai fazer efeito ou não? Sim, se ele tiver uma dor crônica e esse mecanismo acionado, sim, e que bom que daí a gente está usando, porque daí a gente está tratando um mecanismo de dor. Não é um doping. Não, na verdade eu estou tratando uma dor que estava incomodando ele, tá? Então, nem é considerado doping mesmo. Então, você está tratando uma dor que não era tratada, é mais ou menos isso, tá? E aí até pode ser usado, mas o ideal é que assim, então tá bom, mas, né, só toma cuidado para assim, ele tem que fazer outras coisas. Não, eu também tenho mais uma droga, mas pode fazer. Vocês viram a Netflix, o Império da Dor? Sim. Ai, desculpa. Eu tô trabalhando 15 horas por dia, eu tenho um filho pequeno, então assim... Não, a hora que você vê... Desculpa, eu não consegui ver nem o The Witcher que eu queria ver. Não, mas você vai adorar. Vale a pena assistir. É legal. Só que aí eu te pergunto, assim, porque a oxicodona lá, que é uma epidemia que até hoje morre... Ah, já sei de qual você tá falando, eu vi. Ah, tá bom, agora eu vi, é que eu não lembrava do nome. Existe a possibilidade de um cachorro receber um medicamento e ficar viciado? Sim, o vício existe, tá? A adicção existe nos animais, inclusive por isso muitas medicações têm que ter desmame, né? Por exemplo, você está dando um gabapentinoide, né? Que é uma medicação comum que a gente usa para dor nos animais. Você não pode parar abruptamente, você tem que ir desmamando para que o sistema nervoso não sofra como se fosse uma retirada abrupta, tá? Então, isso existe sim, porque o nosso cérebro, os mecanismos fisiológicos são muito parecidos, inclusive os animais são modelos para adicção. A diferença é que o cachorro, ele não vai buscar a droga sozinho. Ele não vai fazer ele não vai buscar a droga sozinho, né? Então, o que a gente tem é menos atenção. Então, isso não é uma preocupação na medicina veterinária. Eu não tenho preocupação de dar fazer um uso hospitalar de opioide forte e o meu cachorro sair viciado. Porque ele primeiro que o cachorro não tem nem consciência que aquilo que causou isso para ele, né? Ele pode ter uma sensação de bem-estar com o opioide. Não vai ter o traficante que vai vender para ele, né? Mas, assim, ele não tem a consciência. Mas então existem medicamentos parecidos com esses humanos que a gente usa em cães e depois desmama e já era. Sim, e desmama e vai. Então, assim, por exemplo, às vezes você tem um cachorro com uma dor muito forte, você usa um resgate opioide, né? Você entra com esse tipo de medicação e depois você vai desmamando para justamente não ter o que a gente chama de síndrome da retirada, que é a abstinência, né? Existem várias medicações que precisa ser feito isso sim, porque o animal ele não vai procurar a droga com o traficante, mas ele pode ter efeitos colaterais, ele pode ter a agressividade, ele pode ter vários outros sintomas que são sintomas do que a gente chama de síndrome de retirada. Se você tirar bruscamente. Se você retirar bruscamente. O Dan é sempre um visionário, né? Ele está pensando agora na profissão do traficante de drogas. Traficante de drogas veterinárias. Ele vai ser o drug dealer. Ele vai ser o dog dealer. A medicina veterinária... Drug dealer vai virar o dog dealer. A medicina veterinária acompanha a medicina humana, sim, né? E os hábitos caninos estão acompanhando os humanos. Nós estamos humanizando os cães. Mas vai acontecer algo parecido. Aquela crise de opioides, você comentou do documentário, a crise de opioides que a gente tem, gente, ela é bem específica dos Estados Unidos, tá? Sim. São dados muito americanos. Aqui no Brasil, nós temos o problema do subuso de analgésicos, tá? Subuso aqui tem muito remédio para depressão que é vendido, né? Mas aqui... Para dieta também. Então, aqui a gente não tem uma crise de opioides. A gente tem um problema que as pessoas têm dor e os médicos e os veterinários não sabem usar os opioides adequadamente e as pessoas sofrem com a dor por causa disso. Então, aqui a gente tem medo por causa do que aconteceu lá? Eu acho que, na verdade, é mais subuso mesmo. Ainda não tem, né, todo o arsenal. Porque ainda morre, acho que 30, 40 pessoas por dia lá. Sim, é bastante. Mas é uma questão bem americana, viu? Vou aproveitar para deixar um recado para o público super importante. Primeiro, para sempre, a gente está falando de medicamentos aqui, para o pessoal não se automedicar. Não automedicar o seu animal. Pelo né? amor de não Deus, se automedicar e não automedicar o animal. É sempre que buscar é muito o veterinário. Comum. E um outro recado também super importante, não deixa de curtir nosso vídeo, compartilhar, mandar o seu comentário aqui se você estiver gostando. Mas a pergunta sobre a automedicação é o seguinte. Eu acho que a droga, né, o medicamento mais utilizado é a dipirona, certo, para dor. E é muito comum, o cachorro começou a mancar um pouquinho, assim, vou dar uma dipironinha aí. Por quê? Porque o cara vai na consulta no veterinário, no médico, no clínico geral e não, tenta isso. Então, depois de umas 3, 4 conversas com o veterinário, ele fala, quer saber, não vou nem pagar a consulta, ou também não vou nem incomodar o veterinário, vou dar logo aqui a dipirona e ver se melhora. Então, o que eu queria saber? 2 perguntas. Primeiro, especificamente sobre a dipirona. Tá. O que pode causar, se é bom, se não é bom, se ajuda, se não ajuda, se pode dar, enfim. E a segunda é os riscos
que pode acontecer pensando em dor nessas automedicações que às vezes as pessoas buscam na internet, buscam no Google e faz sozinho em casa. Então, as duas coisas. Primeiro a dipirona e depois a automedicação. A dipirona, ela é, né, uma das medicações mais seguras que a gente tem, mas ela não é isenta de efeitos colaterais, tá? Principalmente em animais, né? Então, por exemplo, em gatos é um problema porque as doses são bem tituladas e ela pode ser bem tóxica para o gato, tá? Bem tóxica. Então, ela pode ser usada, mas ela tem que ser usada muito bem empregada no caso de felinos. Mas no felino, falando, então tem uma que é proibidíssima, né? É bom falar pro pessoal que tá em o casa. paracetamol, que é o Tilenol, é Isso. proibido, e Ok. o diclofenaco também, gente, pelo amor de Deus. Diclofenaco é para cão e para gato, diclofenaco mata o cachorro em um comprimido, tá, gente? Faz úlcera gástrica com um comprimido, às vezes. E ibuprofeno? Ibuprofeno também não. Também não. Também Tá não, bom. é. Então, ibuprofeno, para gatos Tilen- é a dipirona, mas também tem que tomar um cuidado ali. dipirona é possível, a gente usa em felinos, mas Uhum. tem que tomar cuidado. Paracetamol e diclofenaco proibidaço, Uhum. ibuprofeno também. De jeito nenhum. É possível, mas tem que ser e é acompanhado pelo veterinário, né? Tá, agora para os cães, a dipirona. A dipirona, ela é relativamente segura, mas não é isenta de qualquer coisa. Então, ele pode ter principalmente sintomas gastrointestinais, né? O mais comum da gente ter com dipirona. E pode ter outras consequências também, né? Em outros órgãos, né? Lesões hepáticas, no caso de altas doses. Então, tem que tomar cuidado. Porque Ou uso contínuo muito prolongado. uso muito prolongado. Tem como usar, a gente usa prolongado, mas é acompanhando, né? E as doses em medicina veterinária são muito diferentes, tá? É isso que eu acho. Às vezes a pessoa abre uma dose da internet e medica, e às vezes aquilo foi uma dose muito alta para o cachorro. Porque, gente, a dose varia, né? A dose varia por peso, a dose varia por condição do animal. Então, a mesma dose que eu uso num animal idoso não é a mesma dose que eu uso num jovem de 2 anos. Isso em qualquer, né, assim, qualquer analgésico é isso, né? A gente titula a dose, né? Então, e o maior problema que eu vejo da automedicação é a pessoa, ela automedica e, às vezes, a gente perde o tempo de agir. Por quê? Porque a hora que chega no veterinário, a coisa já tá feia, entendeu? Então, é comum, tá? É comum e aquela coisa, eu tô dando aqui faz 1 semana porque ele tá andando curvado, eu achei que era dor de coluna. Cara, vai no veterinário. Nem que for... Se não... Ele é um tumor. E é isso que acontece. É o tumor, é a pancreatite, né? Que, por exemplo, a pancreatite é uma dor abdominal que mimetiza a dor de coluna. É que nem cólica renal em humano. Mimetiza a dor de Nem me coluna. fala. Aí o cara teve... o cachorro teve uma hernia de disco, ele tá andando... ele tá curvadinho, ele tá com dor. E aí, assim, gente, numa dessas, você perdeu o tempo de tratamento. Porque uma pancreatite, às vezes, mata o cachorro em 24 horas, entendeu? Então, eu acho que o maior problema da automedicação, além dos efeitos colaterais que você pode ter os analgésicos, é a perda do tempo de tratamento, Você às vezes. mascarar um problema maior. Mascarar um problema maior. Então, né, manda uma mensagem para o veterinário de confiança, porque se ele falar, não, tudo bem, olha, dá dipirona é uma coisa, né? Agora, você ir lá e dar é outra, né? Eu acho que tem uma questão assim, né, que a gente tem que entender muito bem. Isso acontece muito, né? Eu deixo o meu celular com todos os meus pacientes, né? Tá lá no meu consultório e falo, esse aqui é meu celular pessoal, esse aqui que tá aqui comigo. Por que isso é tão raro, hein? É que eu trabalho com dor, né? Eu trabalho com um negócio Não, que mas eu não é falo... só porque com dor. A pessoa escolheu ser médica veterinária. É. Ela é médica. Nem tudo que ela lógico, ela tem o tempo dela. isso... Mas tem que ter alguém lá no plantão. Exatamente. Tem que terceirizar, Eu tem tenho que... equipe, ou então, assim, que tenha um celular de trabalho, né? Um número de trabalho. Mas tá difícil isso. Tem gente que gosta de trabalhar com pacientes crônicos e gente com pacientes mais agudos, que é mais urgência, E também né? eu entendo assim, também depende da urgência da coisa, né? Depende, que realmente, como trabalho com a área de dor, realmente eu nunca vou poder deixar meu paciente, no fim de semana me liga na segunda-feira, né? Então sempre tem meu celular, e se não tem meu celular, tem o celular da clínica, né? Lá da Fisioanimal. Então o celular da Fisioanimal, horário comercial, o meu fora do horário comercial. Você consegue ter alguém vida? vai falar comigo. Às vezes, assim, né? De vez em quando. De vez em quando a gente tem vida, Todo final de assim. semana te procuram? Olha, é que eu tô também muito fim de semana, eu trabalho que eu dou aula, né? Então eu dou aula muito fim de semana, assim, mas... Mas você põe alguém para ti. Tem que ter aí equipe, né? eu tenho equipe, exatamente. Então, se eu não tô disponível, vai ter alguém. E é lógico, né? E além disso, se você não pode atender no momento, todo lugar tem 24 horas que dá para você correr, entendeu? Sim. Mas eu acho que a questão de não automedicar é muito importante. E eu acho que dipirona, eu acho que é menos pior. O pior é que a gente tem é anti-inflamatório. Sim.
Porque a dipirona, que eu falo, às vezes é né, uma diarreia, uma gastrite, mas é mais leve. Os anti-inflamatórios não esteroidais, né, aí eles são piores, porque eles, às vezes, fazem uma gastroenterite severa, Sim. ou eles podem fazer uma insuficiência renal. E aí, assim, o cara tomou um anti-inflamatório para dor quando tinha 2 anos de idade. Aí o cachorro tem 10 anos de idade. Não mesmo. E vai lá e dá o mesmo, né? Tá vencido já. Vencido já, que tá lá. Então, assim, gente, é lógico que a gente fala, né, aqui, porque a gente sabe que tem veterinário, tem veterinário assistindo também. Avisei todos os meus alunos que eu ia fazer o podcast, estavam lá no Instagram mandando pergunta para mim, pra gente falar. Mas, gente, né, no caso do tutor, eu acho que tem que... Né, Legal. Sabe por quê? O estrago... Sabe quando a economia vai ser pior? Né? Sim. É porque eu quero dar aqui um remédio, Na verdade, não é né? nem por economia, é por conveniência. Eu tô aqui de Ai, pijama já, não quero mais sair. uma O dessa. dia foi cansativo. Sim. Vou dar o que eu tenho aqui. Acha alguma coisa aí. Amanhã eu levo, daí É. amanhã já... Daí amanhã vai virar Aí 3 da amanhã madrugada na mascarou, porque emergência. deu um remedinho. Isso. Né? Aí vai. A gente tá chegando no final. Foi muito bom, mas eu queria saber assim, se tem alguma coisa que a gente não perguntou que você queria falar, ou algo que você acha muito importante que a gente tem que falar. Eu acho que o mais importante é a gente ter aqui realmente, gente, a dor identificada e sempre procurar, né, o colega, o veterinário. Então, assim, gente, para os veterinários que estão assistindo, eu acho que hoje em dia existem cursos de dor, né? A gente tem um curso de dor lá pela clínica, existe pós-graduação de dor, né, existem tantos meios de informação hoje em dia que eu acho que a desculpa de não conhecer já não existe mais, né? Então, busque se aperfeiçoar sempre, gente. A gente nunca vai saber tudo de nada, assim, né? Sempre buscar pelo conhecimento. Eu falo que hoje em dia eu não sei nada de dermatologia. Eu levo meu cachorro, né, odonto, que nem eu falei. Peguei, não sei nada. Não tem como você saber tudo de tudo. Então, por isso, a gente tem os colegas também para apoiar a gente. E no caso dos tutores, gente, esses sinais, essas dicas que a gente deu para vocês, eu espero que ajudem. E se tem alguém aí em casa que acha que seu cachorro pode estar com dor, pode estar sofrendo, realmente procura o seu veterinário e para que a gente identifique e tratar. Se você tratar antes, ele pode ter um resultado muito melhor. E eu acho que a terceira dica que eu tenho que dar é controle de peso e exercício físico para todo mundo. Boa. E aí, divulga suas redes sociais. Claro, o meu pessoal, gente, que sou eu que tô lá, né, e eu que respondo, é o Instagram, @doutora-Mayra-Formenton. A minha clínica é a Fisioanimal, www.fisioanimal.com. A gente tem também a expansão através de redes de franquia de fisioterapia veterinária. Então, se você tem a vontade de ter um centro de reabilitação, você entra no site, na parte de franquias, coloca o seu cadastro e aí a gente tem um processo de seleção para os franqueados, para quem quer montar um centro de reabilitação. E se você é veterinário também, a gente tem uma parte de cursos de treinamento, inclusive os cursos sobre instrução em dor, né? Nós temos curso de dor básico, de dor osteoartrose, dor e oncologia. A gente tem o @cursos fisioanimal, que daí a gente divulga nossos cursos e treinamentos também, né? Eu ia te perguntar da dor oncológica, mas acho que a gente passou. Fica pra próxima. Mas Vai ficar. A gente faz um de dor e oncologia. Vamos fazer. Onde que fica essa esse clínica dá. Fisioanimal tua? A sede é em São Paulo, tá? Na capital, na Zona Oeste, tá? Ali na Rua Marco Aurélio, na Lapa. Então, o pessoal aqui de São Paulo, a gente direciona lá para a sede. Mas a gente tem outras unidades em outras localidades que aí lá no site, ou manda uma mensagem para a sede que a gente direciona para a unidade que vai fazer o atendimento. Todos os franqueados fazem treinamento especificamente comigo, tá? Eu tenho poucas unidades e muito bem treinados, pessoas que eu falo, não, vem aqui que vai treinar. E é uma especialidade boa para o veterinário? A fisioterapia foi a especialidade que mais cresceu nos últimos 10 anos da medicina veterinária. Nacionalmente, eu tenho certeza, a América Latina também cresceu bastante e mundialmente também tem sido um dos maiores exponentes aí de publicações e de crescimento, é a área de fisioterapia e reabilitação. Porque a gente entendeu que o cachorro precisa tanto quanto a gente, né? Sim. Vou mandar o último recado para o pessoal que está em casa, que na verdade é voltado para os profissionais, além do veterinário, da área pet. Então, o adestrador, o tosador, o banhista, o passeador. Esse podcast foi super importante. Por daycare. Por daycare, por monitor de daycare, exatamente.
Foi muito importante porque a gente se destaca no mercado se a gente faz algo a mais do que aquilo que foi solicitado. E esse algo a mais, muitas vezes, é algo tão simples, que é você observar uma alteração no comportamento do animal, é você perceber que o cachorro está sentando em cima da pata, é perceber que ele está se lambendo demais, que pode ser alguma coisa ligada à dor. Então, às vezes, esse detalhe, essa sutileza... melhorar a estrutura do seu atendimento, vai fidelizar o cliente, Não, vai ajudar o cachorro. A maneira que você vai interagir com o cachorro, Sim. o piso que ele vai usar, né? Aproveitar essas informações para melhorar tudo, para que o cachorro tenha melhor bem-estar, menos dor. Então, isso pode ajudar no seu negócio. E também queria agradecer, hoje a gente teve aqui a presença do Murilo, a gente vai mandar foto, que é um super fã do nosso podcast, que veio hoje acompanhar. E quem sabe a gente não consegue abrir, se você tiver interesse, de repente todo episódio vir um fã acompanhar a gente aqui. Isso é legal. Né? Então, se você tiver interesse, se você acha que é legal, manda mensagem aqui também, comenta no vídeo, que a gente vai começar a fazer isso. Dan, Mais um para conta? mais um pra conta, muito obrigado. Eu agradecer ela. Imagina, Doutora, obrigado, gente. doutora. Sensacional, Muito foi obrigada, ótimo. É muito bom imagina. falar com quem entende, e fala bem, e fala imagina. fluido, é uma delícia, né? A gente ficaria aqui mais 3 horas conversando. Né? Facilmente, viu? De dor ainda, olha, Muito a bom. tarde inteira. A gente nem falou do sadomasoquismo em cachorro, mas não tem. Ai, não. Não, pelo amor de Deus, não. Pessoal, muito obrigado, um abraço e não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar o nosso vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva, né, no nosso canal, por favor. Por favor. Valeu, tchau, tchau.